What do you think of my new face, by the way? Yeah. I wasn't too sure about it myself to begin with. It sort of grows on you. Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui comigo hoje em cores está ela, Thaís Alves. É lógico, né, gente? Eu tô sempre em cores, na verdade. Vocês verdade, que só viam diferente. Na verdade eles não viam, né? Eles só ouviam. Ouviam Mas diferente. eles ouviam algo que tava revisando uma coisa em preto e branco. Com E certeza. agora eles estão ouvindo algo que revisa algo colorido, Technicolor. Agora tudo mudou. Agora vocês estão ouvindo em cores. Olha que beleza! Que maravilha, gente! Chegamos nos anos 70, Exatamente. cara. Do lado de cada das telas, na hora da produção, estamos nos anos 70. Isso. Dentro do plot, não sabemos se estamos nos 70 ou 80. Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Estamos aí entrando, não apenas nos anos 70, mas na era Pertwee. Sim, cara. A primeira era dos anos 70. Sim. A primeira era em cores. Sim. A primeira era aí que o doutor tá preso na Terra. Tudo bem que isso não Também. vai se repetir tanto de ficar preso na Terra, mas... Pois é, exatamente. Pois é, hoje é dia de revisar Spearhead from Space, o primeirésimo arco da Era Pertwee. Sim. A introdução aí de Jon Pertwee no papel principal, A cara. introdução do ano mesmo, porque é janeiro de 70, né, que esse episódio sai. Isso, foi bem no comecinho do ano. pra abrir bem o no ano mesmo. Bem no começo da década, uma coisa assim completamente nova. E é legal você falar isso de completamente novo, porque realmente quando a gente pega, né, agora o último review que a gente fez foi justamente The War Games, né, o último arco aí do segundo doutor, e agora a gente tá revisando o primeiro e o terceiro doutor, e você sente uma diferença palpável. É enorme a diferença entre um arco e outro. Lembrando que a produção Ritmo, não só entre cor, eles é tudo. A produção entre eles nem teve tanto tempo de diferença assim, foram meses. Pois é, mas louco, você né? sente o quanto mudou o tom, o nível, tudo é muito diferente, né? Tudo muito inovador, assim. Pois é, cara, e é uma era aí que eu falo que pra galera que tá começando a série clássica agora, ou tá aí com a gente assistindo, pessoas que estão assistindo pela primeira vez, ouvindo nossos reviews, né? A gente já tá aí há um tempo, a Thaís, por exemplo, esses são arcos que até já tinha visto Já, mais de várias uma vez. vezes. Vocês lembram que agora do primeiro e do segundo tinha sempre um outro que falava, essa é a primeira vez que tô vendo? Sim. Com o terceiro agora é tudo estrada já conhecida, mas pra vocês De que... bastante Pertwee Pois já. é, cara. Muita coisa. Pra vocês que estão vendo aí pela primeira vez, eu digo, essa é uma das eras mais tranquilas de levar, porque justamente a gente passa dessa barreira, essa primeira barreira que é justamente a cor, né, cara? Apesar Sim. de, sinceramente, eu não sinto tanta diferença. Eu cresci, né, vendo coisas em preto e branco e tudo mais, então eu não sentia tanto um baque assim. Mas tem gente que realmente... não consigo, porque é em preto e branco, me incomoda, o ritmo dos anos 60 me incomoda. Então agora a gente já tá em um outro patamar, entendeu? As coisas estão bem mais próximas de uma narrativa que a gente tá um pouquinho mais acostumado. As né? coisas ficam um pouco menos teatrais, como a gente falava que era Isso. na época, principalmente do primeiro Doutor, Aham. e já passa por uma parada mais pegada de James Bond mesmo. Isso. É uma era muito boa pra você que tá aí, Maria de Primeira Viagem na série clássica. É verdade. Essa vai passar liso, essa vai passar, não tem recon, não tem Tá tudo plot delícia. embarrigado. Cara, Era Pertwee é delícia, acredita. Lisinho. Lisinho, então, Lisinho. vamos, já que você tá falando de lisinho, nesse arco tem a Lisinha. É verdade! Listió, então- Gente, eu nem me liguei. Vamos pegar nossa TARDIS aí e estacionar ela permanentemente na Terra nos anos 70 ou 80 e começar a revisar Spearhead from Space. Vamos lá. A gente falou, deu adeus ao Troughton, Deu né? adeus. E também Jamie e Jaime e Zoe Zoe. ali, né? Fraser e Wendy foram embora, todos juntos, Os bonitinhos. três se foram juntos. Aquela fam maravilhosa que a gente teve, mas tá nascendo aí uma nova fam. É verdade. Que também tem lá seus grandes atributos muito bons, assim, né? São integrantes aí que partes já são conhecidos, né? Porque a gente Sim. cai... Isso é uma coisa também que ajuda, né? Porque a gente entra numa era de Doctor Who em que, como a gente já falou, são muitas coisas novas. E a principal delas, assim, independente de cor, de ritmo de episódio, da De pegada novo da escrita, doutor, não é sobre tudo. isso. Eu acho que a coisa que impacta mais, eu digo assim, impactou, né? A galera que via lá na Marcou, época, pela primeira vez, foi justamente o lance de não ser mais uma série de viagem espacial de outros planetas. A gente sabe muito bem o porquê, né, cara? A BBC a gente vai entrar mais a fundo nisso quando chegar nas curiosidades e tudo mais. Mas o grande lance que é sabido por todo mundo é que a BBC ela tava contendo todos os custos possíveis, estava apertando o cinto e Doctor Who simplesmente gastava muito. Então, olha, amigo, acabou essa
maluquice, essa festa aí de ficar indo pra planeta De fazer esquisito. um set diferente pra cada arco. Esse negócio de nave espacial por dentro e bicho em outro planeta. Acabou isso, Acabou. agora é só Terra. Então eu acho que assim, isso, na época, deve ter sido um baque absurdo pros telespectadores, Com entendeu? certeza. É uma mudança de tom, né? De narrativa. Pois é, e aí qual é a cartada genial que a galera da produção tem na época? Beleza, ele vai estar preso na Terra, vamos colocar, desses últimos anos, os elementos que fizeram mais sucesso. São o quê? Justamente a Unity, né? Com a gente teve a certeza. Unity aparecendo em Invasion, lembrando que a Unity aparece a primeira vez em Invasion. Isso. O personagem do Lethbridge Stewart apareceu antes, lá em Web of Fear, Isso. ainda não era brigadeiro, Isso. e também aquilo não era Unity. É. Mas esse clima ali de, são os soldados, né, depois veio essa Unity, aí tem esse personagem do Lethbridge Stewart que fez um baita sucesso a primeira vez ali em Web of Fear, aí a gente trouxe ele de volta, fez um outro sucesso, vamos transformar esse cara... Irregular, Não, né? e vamos transformar ele na rede de segurança, porque assim, putz, cara, tá tudo diferente. Mas olha, eu conheço esse cara. É uma coisa familiar. Eu conheço esse set militar e eu gostei das outras vezes. Sim. Então eu tô tranquilo. Tem Exatamente. essa segurança, entendeu? Tem essa segurança. A gente costuma dizer muito aqui que o Brigadeiro, ele é o Jack Um doce. Harkness da série clássica. Sim, ele é um docinho, o Jack né? Harkness é o brigadeiro da série moderna, né? Exatamente. Mas é isso, tipo, ele tem esse carisma, não em termos de personalidade, eles são completamente opostos um do outro. Sim. Mas em termos de carisma, em termos de presença, ele é um baita personagem. Eu gosto demais do Brigadeiro. Nicholas Courtney, que Deus o tenha. Nossa, é extraordinário. É marcante, Monstro. é marcante mesmo, é inesquecível. Temos aí John Pertwee entrando Joãozinho. pra tomar aí o posto de personagem principal. De novo, né, gente? Ser o doutor não é fácil. Ser o ator que vai interpretar o doutor novo também não é nada dificílimo, fácil, cara. né? Quer dizer, é uma coisa muito delicada. Tem que saber equilibrar. Será que o público vai aceitar ou não? Eu costumo né? dizer assim... Tem tudo isso. E isso é uma coisa meio... é de conhecimento comum, assim, né? Os 3 primeiros, eles têm um posto meio diferenciado em relação aos demais, né, cara? Primeiro que, né, de todos até o 7, até o 8, né, vamos colocar o Maganha no meio, eles 3 são os que já estão falecidos, né? A gente já tem o 4, já tem o 5, 6, o 7 e o 8. São os únicos que não temos mais entre nós. Assim, da era clássica, né? A gente sabe Da que John clássica. Hurt já faleceu também, mas enfim. Sim. Até ali os 8 primeiros, só esses 3 que já nos deixaram, né? E eles têm essa diferencial porque, vamos lá, a gente teve o William Hartnell, ele tem aí esse peso que ele foi o primeiro, ninguém sabia como era a série, ele é a pedra fundamental de todos os outros doutores, todos imitam um pouquinho ele. Com Por mais certeza. diferentes que sejam, Aham. o quirk de, ele é um cara excêntrico, não sei o quê, isso foi dele. Hartnell 1000%. O Hartnell é ali a base, é o template O que todos vão alicerce. se basear, ok. Sim. O Troughton, ele tem a responsabilidade de ter sido o primeiro que assumiu... A precisar diferenciar. A precisar criar um novo. É. E o Pertwee foi o primeiro aí depois de alguém que já tinha ido. É mesmo. Tipo, isso É acaba. mesmo. Claro, quando eu chegar no quarto, eu não vou falar que o quarto foi o primeiro a vir depois e um que veio depois já veio depois. tava tudo Não, muito estabelecido. exatamente, né? já tinha... Porque assim, a gente nunca tinha tido uma outra mudança até então. Então assim, beleza. Do 1 pro 2 teve que haver essa reinvenção, né? Ele teve que se reinventar. E agora, ele tá sendo o primeiro que... Putz, beleza, já teve essa... Já ele teve de já, dois jeitos, ele né? já se alterou uma vez. Como eu vou fazer? Sendo que agora, diferente ali do 2, que ele tinha... É assim, ele saiu de um personagem, ele teve que criar um outro personagem, mas num setting igual. Era assim, você continua indo pra vários planetas, você continua tendo desses 2 compêndios aqui, você continua... Sim, sim. Eu não, porque, por exemplo... Ele é bem zeradinho mesmo. E é em todos os sentidos, porque, por exemplo... De novo, o 2 ainda tinha todo o lance, o mesmo setting maluco que num episódio poderia ser o Egito Antigo e no outro poderia ser a Terra no ano 5 trilhões. As narrativas O 2 são próximas. tinha a vantagem que ele tinha os companions que tinham acabado de estar com ele. Ele já conhecia. O terceiro doutor, não. Não. Ele tá... O Pertwee tava num cenário que é assim, amigão, você vai ter que fazer diferente do Troughton, que fazia um sucesso desgraçado. Com só que certeza. você não vai ter nenhum setting dele espacial. É. Você não vai ter planetas diferentes, você não vai poder ir pro passado, você não vai poder fazer nada. E você não tem os seus companions. Tudo é novo pra você. Tudo é do zero. O máximo que você tem de companion é um cara que apareceu há trocentos arcos atrás. Lembrando que
um arco não era uma semana, eram várias semanas. Não, Então, passaram só em meses. Wargames a gente ficou 10 semanas. Não, gente. O Brigadeiro tinha aparecido Lá tinha atrás. um tempão já. Então, assim, ó, isso é quem você vai ter de conhecido aí. De resto, amigo, se vira. Tá nas suas costas, a responsabilidade é toda sua. Saca, cara? Se der errado, a culpa é meio sua também. Não é de tudo, né? Mas eles iam atribuir a ele, claro. Claro, com certeza. Porque essa coisa de aceitar um novo doutor, ao longo dos anos, a gente vai vendo como é algo muito grande, marcante e importante em Doctor Who. Tem até hoje, né? Até hoje, Sim. a gente vê pessoas que não aceitam certos doutores. E isso Sim. com todos os doutores que já passaram por Doctor Who, tá, Sim, gente? sim. Então, assim, é complicado, é uma responsabilidade, mas eu acho Ele tira de letra, cara. que o Jon Pertwee, ele é um muito querido e amado até hoje por muita gente. E o mais interessante é que a era Pertwee é justamente a era da galerinha que, quando era criança na época, hoje está trabalhando na série. Que é o Moffat, que é o Capaldi, que é o Gates, que é o Davis. É legal que a gente tem aí duas pessoas que já não estão mais ativamente na franquia, mas tiveram, que eram fãs justamente do Terceiro Doutor. Sim. O Gates é o doutor Sim, favorito dele, é o 1000%, terceiro. Tanto que em 1000%. Adventure Space and Time ele foi nas gravações vestido de terceiro. Sim. Só pra poder tirar uma foto dele, do segundo e do primeiro. Muito bom, né, gente? E o Capaldi, todo mundo sabe, né, Nossa. cara? Do Capaldi é do cabelo ao jeito de se vestir, tudo é inspirado no doutor do Jon Pertwee. Inclusive, aqui nesse arco, né, a gente vai começar a comentar em breve, logo mais, tem tantos elementos que você fala, Capaldi. Olha lá, olha o cabelo dele, Capaldi. Olha essa capa com um negócio vermelho dentro, Capaldi. Tipo, o visual do Capaldi foi feito pra homenagear o Jon Pertwee sem... Assim, ele nem disfarçou. Não, ele não disfarçou, tipo, ele é mó fã Tanto do que ele fez Pertwee. questão de dar um jeito de socar Aikido venusiano quando deu. Exatamente. Coisa que não tem nesse primeiro arco. É interessante isso, né? ainda vai entrar, Porque calma. as pessoas associam o doutor, o terceiro do Pertwee, o terceiro doutor, a duas coisas específicas. Três coisas, na verdade. Bessie, BS. chave de fenda É verdade, que é muito legal a dele. e Hai Aikido Hai! venusiano. Esse arco não tem a Bessie, Não, não tem a chave de fenda Não. e não tem Hai Aikido venusiano. porque é o primeiro ainda, gente. Estamos Exato, começando. exato. As coisas vão melhorar muito, vocês vão ver, vai ficar muito delicioso. Não, esse arco Mas esse já arco é bom muito pra bom. cacete. Não, gente, é assim, sem discussões, é um arco excelente, não tem o que discutir. Não, o terceiro doutor ele carrega nas costas a história, mas é muito bacana que você ainda nota trejeitos do segundo doutor nele. Porque ele acabou São de regenerar. coisas sutis, assim. É. Às vezes ele dá umas resmungadas que lembram o que o segundo doutor fazia. Sim. Tem uma cena já bem pra frente no arco, que o brigadeiro tá falando com ele, e ele tá sentado numa banquetinha assim, e ele tá olhando o brigadeiro por baixo, assim, com os olhões e Tristinho. fazendo do jeito Igualzinho. que o segundo doutor fazia. Super. Então, assim, é legal ver isso que, talvez de um jeito até meio inconsciente, todo ator, e por consequência todo doutor, nas suas primeiras aventuras, ele ainda é um pouquinho anterior. É, ele Claro. acaba absorvendo muito ainda do anterior. Até porque ele tá no processo aí, quando Ele ele coloca a ainda tá no lore processo. dentro, É, ele tá no lógico. processo da mudança. Esse doutor acabou de regenerar. Lembra que a gente falou? E forçadamente, Pois é, diga-se de passagem, né? Depois de War Games, não é imediatamente depois disso, né? A gente sabe que tem lá 6B e tudo mais. Não é. Mas pro terceiro doutor, ele acabou de regenerar. Pois é, a gente começa o arco, nem aparece ele de primeira, não é a primeira cena. É, ele demora não um é tantinho. imediatamente depois ali do trial que rolou. Então, assim, tem a ação e de repente aparece a Tardes. Ela materializa ali na Terra, ele abre a porta, pá, cai no chão. Ele fica estatelado um tempo, Fica né? estateladão no chão. É legal, porque... Que é justamente efeito da regeneração. A gente sabe que o corpo ali ainda Tá zoado, tentando se estabilizar, né? Então ele ainda não tá 100%. Pois é bacana isso, porque o primeiro episódio do arco, o comecinho dele, toma tempo de colocar a gente dentro de tudo que já tá acontecendo. Isso. Porque assim, nesse, a gente não caiu num planeta em que o problema tá começando a rolar. Não, a gente tá numa terra onde, por exemplo, já foi criada essa divisão Isso. ali pelas Nações Unidas, da Unity. a Unity. Já tem o lance, o meteorito ali que a gente vai ver, que é justamente a Consciência Nestene, caiu na Terra. Então, assim, tá acontecendo coisa já, entendeu? Já tá rolando um monte de treta. E é muito legal que a gente pega, tipo, o episódio não começa direto na Terra. A gente vê primeiro um shot da Terra do espaço. Isso. Aí primeiro é aquele show-off de, olha, lembra tudo aquilo que era aquele negócio em preto e branco, aquele negócio que claramente você via que isso aqui não
esse metal era um papelão. Agora, olha só que legal. A gente tem, olha, torre de comando aqui aparecendo, aparece uma torre rodando. Olha o planeta Terra colorido. Olha só esse campo verde gigantesco, tipo... Parece que eles estão muito assim, tipo, vamos mostrar cor. Bem, começa pela abertura, né? Agora é Technicolor, vamos mostrar cor. Começa justamente pela abertura que a gente sai de uma abertura em PB ali com o rosto do Troughton aparecendo. Isso. Pra uma abertura psicodélica que não é assim, ela é que nem a de hoje em dia, que ela é roxa. Ou na época do Capaldi, que ela era, na sua maioria, azul, aí quando entrava o relógio mudava um pouquinho. Sim. Não, é assim, ela começa verde, fica vermelha e Todas fica laranja. As cores, todas as cores. Olha só o que acontece se eu mexer no rio aqui da imagem. Olha só como muda a cor aqui, tá vendo? É tipo, e aí muito entra a pra cara do John show-off, Hurt. né? Pois é. É a carinha dele ali, toda coloridinha. O tema é um pouquinho diferente já também. Sim. Tem várias coisas diferentes aí nessa abertura. E já é, assim, pra falar, olha, gente, a gente tem cor agora. Sim. Toda a BBC, ela entrou em Technicolor a partir de novembro. Não tem mais serifa de 69. na fonte. Sim, tá tudo muito inovador, tá tudo muito moderno. Tipo... Olha como é moderno, a gente não usa fonte serifada no logo mais. Uau! Você acredita numa coisa dessas, né? Então é isso, vamos usar o máximo de cor. Então você vê que até nas vestes das pessoas, tudo é muito colorido. A consciência Nestene lá a bolinha é roxinha. E fica ligando, apagando, acendendo. Tem o cara que usa o cachecol que é vermelho, a gravata do cara é vermelha, tem roupa verde, o carro é vermelho. É tudo muito assim, tipo, olha as cores, olha as cores, olha as cores, sabe? O tempo todo. Porque, gente, imagina, é a mais nova tecnologia que tá rolando. Vamos explorar como isso. carro-chefe, né? Ao máximo, tipo, vamos realmente mostrar o máximo que a gente consegue fazer dentro dessa nova... Esse novo setting. Desse novo setting. E é muito legal. Uma pena só, né? Já vou entrar numa pequena curiosidade, que nem todos os televisores do país tinham cores. Ah, sim, porque uma coisa é a transmissão ser colorida, a outra coisa é a sua recepção ser colorida. Se a sua TV ela não faz cor, pode aí vir não o tem sinal. jeito, né? Pode vir o sinal mais colorido do mundo que você vai ver em PB. Olha, nós temos idade suficiente pra lembrar que muitas TVs ainda eram em preto e branco em vários lugares. Olha, eu tenho idade vi várias suficiente. TVs em preto e branco. Eu tenho idade suficiente pra lembrar que tinha uma televisão na minha casa que Olha tinha lá. escrito nela em cores. Ó. Era uma CCE que a minha avó tinha. Primeiro, ela tinha o corpo dela de madeira. Eu Ela tinha lembro, era era de lindo. aquela madeira polida. sim. E você mudava o canal com uma rodona. Que você... Tá! É maravilhoso, né, gente? E aí ela tinha assim, CCE Incolor. Olha, nossa, uau, né? Uma coisa muito inovadora. Isso eu tô falando, essa televisão deve ter sido comprada no final dos anos 80. Bem não, Aqui no Brasil não demorou, né? 80 ainda tinha, sim, muita TV preto e branco Sim. sendo vendida por aí. Mas apesar disso, pra quem tinha os televisores e tal, uma coisa assim absolutamente inovadora, né? E aí, então, vamos aí pra história. Como a gente falou, né? O doutor, ele cai ali naquela mata. Naquela mata. Não, naquela porque mata, é no meio do mato. Não é naquela mata, é naquele mato. Mata é tipo Matão, mata fechada, floresta. Ele cai num descampado, assim. Mas é que a grama não tá curtinha, não. Não, aquela grama tá alta. Ele cai num matagal. É porque parte É o desse... matagal da BBC. Parte desse arco, ele se passa nessa roça, que é onde cai o... Sim. Onde justamente cai ali o troço da consciência Nestene, que o roceiro ali pega, aí tem a mulher dele que vai ter uma hora pra pegar uma espingarda. Sai da minha propriedade! Saia da minha propriedade! E sai atirando no Alton e o Alton mata ela depois. Eu gosto muito desse casal, que é o casal de velhos. Um casal obviamente, roceiro. Que assim... Que mora no cu do mundo, né, cara? Não mora ali naquela casinha bem afastadinha. É tipo Coragem, né? Né? Exatamente. A Muriel e o Eustácio. É a Muriel e o Eustácio. E aí o Eustácio, ele não tem mais nada a fazer, tá aposentado. Aí ele encontra esse meteorito aí, entre aspas, que caiu ali, ele já vai pegar, por quê? Vai que dá um dinheirinho. Né? Aí a mulher dele vê aquilo e ela tá pé da vida. Você tá guardando lixo de novo? Você não tá guardando esses negócios de novo na minha casa não, hein? É tipo acumuladores, o cara fica guardando as tralhas. Vai que dá algum dinheiro. Como é que é? Colecionismo compulsivo. Colecionismo compulsivo. E aí, beleza, né? Eles estão ali, tem essa discussão, ele guarda uma das bolinhas dentro de um baúzinho. Pois é. Né? Enquanto isso, nós temos toda a parte da Unity funcionando. A gente vê que a Unity, ela funciona... Isso é bem a base que vai estabelecer as relações, que a gente tem a Liz e o Brigadeiro, né? A gente vê que a Unity, ela funciona justamente pra
pra parar esses problemas de coisas do espaço, né? Isso. Por exemplo, a gente vai ver ali a Liz chegando pra falar com o brigadeiro e ele fala pra ela, ó, seguinte, a gente lida com isso, isso e isso. Ela fala, você tá querendo falar pra mim que tem homenzinhos azuis de 3 cabeças? Ele falou, não, mas a Terra, ela, não sei quantas toneladas de material extraterrestre cai na Terra. Todo mês. Tem muita coisa, ele fala, a E Terra vocês não já sabem. foi invadida minimamente 2 vezes em que eu presenciei e você só não sabe porque o governo encobre isso justamente com a Unity. É lógico, né? E ela Porque ele ainda tá querendo meio que contratar ela, esse é o lance. Ela é uma baita cientista, ela é muito boa, ela é muito inteligente, etc, etc. E aí ela é chamada para trabalhar com a Unity, em especial neste caso. Por quê? Porque ela que vai ajudar a solucionar ali. E é muito engraçado, porque nessa primeira entrevista você vê o quanto ela é cética, o quanto ela, tipo, não tá Ela, não, acreditando. o brigadeiro é só um homem louco pra ela. Tipo, eu penso que ela é uma mulher da ciência e essas coisas extraordinárias pra ela não fazem sentido. Tem certo momento em que ela fala, eu lido com fatos e não ficção científica. Ela é muito... Tipo, ela não tem imaginação. Ela é uma pessoa que lida com números, Ela é pragmática, resultados, pragmática, 1000%. E é muito legal que enquanto o brigadeiro tá ali passando essa... Não essa lábia, né? Mas tentando convencer ela a ir trabalhar com ele, é justamente a hora que a gente vai ver que já houve o momento em que o doutor caiu. Caiu mesmo, né? Caiu no mato. Caiu no mato. Aí vai ter gente ali da Unity que vai ver, porque a Unity ela tá monitorando tudo o tempo todo. Eles estão ali E investigando. aí, do nada, apareceu essa caixa azul bizarra no meio do mato e um civil caiu dessa caixa. Uhum. Eles foram lá e eles recolheram esse cara e botaram em quarentena. Na hora que eles ligam pro brigadeiro, o brigadeiro tá no meio do processo do lance da Liz. E aí eles falam, seguinte, tinha aí, do nada apareceu essa cabine no meio do mato, aí ele, opa, cabine? Cabine policial? Quem foi que caiu? Era um homem? Um civil, um homem, a gente não sabe quem é, ele caiu, tá desacordado, ele fala, é o doutor. Ela, traz pra cá. Ela, como assim? Ele, não, vem comigo, vem que eu te mostro. Quando ele chega no lugar ali que é aquela... É uma ala médica. Uma ala, exatamente. Uma ala médica. Quando ele chega lá, ele vai todo empolgadão pra olhar o Troughton e não tem. Aí ele, eu nunca vi esse homem. Não interessa. Não, com certeza deve ser o doutor. Aí ele olha... Nunca vi esse rosto na minha vida. No caso, não é não. Deixa pra lá, né? E os caras falam, né? O médico fala, não, ó... Seguinte, ele tá apagado agora, mas ele claramente tá em quadro de delírio. Tipo, ele não tá falando coisa com coisa. Ele acorda, ele dorme, acorda, desacorda. Dorme. E nessa hora o doutor acorda e olha pro brigadeiro. E ele fala, Lefford Stewart, é você, meu amigo? Aí eles falam, tá vendo? Ele conhece você. Como é que ele conhece você? Ele, não, mas eu nunca vi. Aí ele, claro, será que eu mudei tanto? Me empresta um espelho. Muito legal isso. Aí o brigadeiro dá o espelho pra ele olha, muito engraçado, ele olha o rosto dele e fala, não. Olha só. Não. O que eles fizeram? Não. Por que eles fizeram isso comigo? Olha esse cabelo, olha essa cara. Se bem que... Pô, olha essa cara. Tô bonitão, né? Até que não ficou ruim, não, ficou ruim, né? Aí o brigadeiro meio que ainda tá meio de poucos amigos assim com ele. Ainda tá desconfiado. E ele fala, eu tô cansado, pô, ele apaga. É maneiro que nesse momento também, pouco antes do brigadeiro chegar, a gente vê algo que hoje em dia, aquilo que eu sempre falo, que as pessoas, elas, por que isso está mudando algo em Doctor Who está morto? Nem tudo... Destruir uma infância? Nem tudo que hoje é aplaudido aí, que é pedra fundamental de Doctor Who que tá nos nossos altares, que a gente usa aí pra, né, na hora de se comunicar e tudo mais, nem sempre isso existiu. O fato do doutor ter 2 corações. Isso. O sistema bivascular, ele só é mostrado agora. É a primeira vez que aparece. Que aparece o médico, aí ele tá vendo ali com a enfermeira o raio-x e fala, aí só falta essa, o cara cai aqui, um trabalho desgraçado, aí o maluco do raio-x ainda vem me sacanear, fazer espelhamento aqui de coração. Mas que isso? Aqui, ó. Como é que esse sujeito tem 2 corações? Não faz sentido isso. Impossível, tá errado. Tá aí. A gente nunca tinha visto isso, a gente tá vendo aqui e hoje é bem aceito, entendeu? Pois é, essa introdução... E o estipulado isso. A gente é apresentado a elementos da fisiologia do doutor que a gente não conhecia antes, por exemplo. Ele tem 2 corações. Isso. O sangue dele é completamente diferente do nosso. Exato. E é legal que o médico que tá cuidando disso, ainda bem que é um médico da Unity, e já sabe, né? Tipo, ele é um alienígena. É óbvio que ele não vai ser como nós. Pois é. Né? E é legal porque a gente vê que essa cena, não exatamente igual, mas ela meio que se repete, ela ecoa no filme. Né? Porque o que acontece? O filme do 8º. Exatamente. O 7º doutor, ele toma um tiro ali e vai parar no hospital, lembrando que ele não regenera por conta do tiro. É verdade, ele só vai parar no hospital e ele regenera justamente na mesa de cirurgia, porque ele
a fisiologia dele não é de humano e aí E mexe ele com ele tem e ele dois morre. corações. Quando a Grace vai, porque ela perdeu um paciente, Aham. ela vai ver o caso, né, daquela estudada pós-mortem. Isso. E aí ela vê o raio-x dele e vê que ele tem dois corações. E E quando aí- ela mostra pro cara lá, o Aham. chefe dela, o cara meio que, ele queima o raio-x, ele tenta meio que encobrir. Ele fala, Dá não, uma ó, é. isso nunca aconteceu. É. Aqui não tem o lance de ser encoberto. Não, Mas não é tem. legal porque tem justamente a cena do raio-x e do cara questionando se é verdade ou não. Exato. E mais um paralelo aí com o oitavo doutor é o lance do sapato, né? Ah, sim. Que ele cismou sim. com esse negócio de sapato, né? Ele ele fica- tá lá no hospital e cadê meu sapato? É, de cara é uma das coisas que ele fala primeiro, né? Aham, cadê? Eu quero meus sapatos, eu quero meus sapatos. E, tipo, ninguém tá entendendo porque que ele quer o sapato, sabe? No filme o que tem é o lance que ele, quando ele bota os sapatos, ele fica feliz se os sapatos cabem. É, pois é. Então, assim, a gente não sabe muito bem por que ele tá tão aflito com essa Qual questão. é a fixação dele com o sapato, né? É, né? Até a enfermeira fala pro médico, tipo... Tá louco, né? Ele tá falando disso o tempo todo, ele não para de falar. Ah, cadê o sapato É um dele? Ah, homem tá louco. no armário. Ah, então bota aí, né? E aí eles Tá- deixam tá mais, embaixo, né? mais pertinho ali dele. Ele, na verdade, ele puxa debaixo da cama, né? Aham. Porque ela fala, ele tá delirando, ele tá achando que roubaram as coisas dele. Aham. Aí o médico fala, não, tá bom, o sapato que quer, tá aqui, toma, daí. Aí Deixa quando, aí. É muito engraçado. Quando ele chega perto do doutor com o sapato, o doutor ele dá uma acordada, aí puxa o sapato e se encolhe todo. Ele tá muito malucão ainda É. nessa parte ainda do hospital, ainda pós-regeneração, ainda não se acostumou direito. É, e é justamente- É muito gostoso ver, né? Sim. Esses primeiros momentinhos dele. É que nem quando a gente viu o primeiro regenerar no segundo, os primeiros É, momentos do segundo, cara. ele tava loucaço É também. muito gostoso ver a loucura pós-regeneração. Sim. E justamente o que tem dentro do sapato, o grande lance, é que a chave da tarde está dentro do sapato. Isso, é por isso que ele tava insistindo tanto com isso. Pois gente. é, e aí ele pega, né, justamente nessa hora aí que ele pega ali a chave, ele consegue fugir, porque o médico, ele também acaba sendo nocauteado ali. Sim, e aí ele foge na Não por cadeira ele, de não por ele, rodas. né? Ele é nocauteado ali por conta dos Alton. Essa fuga da cadeira de rodas é muito engraçado, porque né, cara? tudo acontece assim, converge pro doutor se dar mais ou menos bem, porque depois ele é pego de novo. Porque São ele ataques de oportunidade. né? ele vê que a chave tá ali, aí ele maloca a chave, e justamente Deixa nessa escondidinho hora, assim. o que acontece? Os Alton eles já estão invadindo, né? Claro. Porque a consciência Nestrine já caiu. Já. Ela já tá, a gente não sabe o que é ainda, até porque a gente nem sabia que vilão era esse, ele é completamente novo. Não, 100% inovador. Inovador, novo, exatamente. novo 1000%. Aí a gente tem ali esses seres que a gente não sabe nem o que é, que até então são pessoas. É isso. E na hora que o doutor levanta, porque qual é o lance? Ele tá com a chave escondida ali e ele aproveita que o médico senta pra poder ler um negócio Uhum. e sai de mansinho. Nisso entra um Alton ou dois, entram os caras lá e dão uma nocauteada no médico. Isso. E já começam a correr atrás do doutor. Exato. E aí tem uma das melhores cenas desse arco, que é o doutor fugindo de cadeira de roda, né, cara? Gente, é muito engraçado, né, cara? E, de novo, muita cena externa. Meu Deus do céu, a gente tem muita cena externa nesse arco. Tem um motivo, a gente vai revelar depois, mais tarde. Fique aqui com a gente nesse podcast. Mas é muito legal, porque você vê ele vindo lá de longe com aquela cadeira e vem, os caras Não, ele dá atrás. drift com a cadeira, né, É cara? muito legal, cara, é muito bom. E acaba que ele é pego Ele nessa. é pego de novo. Ele é pego e ele volta pra sala. Volta pra aí o mesa, brigadeiro vai lá de pra novo. cama, aí não o sei brigadeiro o quê. pega a chave dele. Isso, aí a chave realmente fica na mão do brigadeiro depois disso. Fica ali. Várias coisas no acontecem. controle do brigadeiro. É, porque o brigadeiro ele já mandou guincharem a Tardes, que ele fala assim, ó, beleza, Claro, pega a Tardes, claro. deixa aqui nesse... esse laboratório... Galpão, que é um laboratório temporário, assim, é. que eles estão usando ali, né? Isso. Esse não é dentro do prédio da Unity ainda. É nesse momento de cristão, ele fala, ó, leva ali pra dentro onde a gente tá trabalhando, deixa isso lá, a chave fica comigo. Porque o doutor, ele fica o tempo todo querendo entrar na Tardes. Claro. E o brigadeiro fala, não, você não vai entrar, você vai entrar e você vai meter o pé e aí, qual o lance? Não, tá comigo. Porque o brigadeiro, ele precisa do doutor para resolver esse mistério. Ele já sabe que ele vai precisar da ajuda do doutor. Então ele quer manter o doutor por ali. A gente ainda vai ter o doutor fugindo de novo, né? Porque depois que ele volta, ele ainda consegue sair de novo, aí tem a famosa cena do banho, Isso. porque aí é ele tentando realmente fugir, É. né? Já não, né? Ele esqueceu a tática da cadeira de roda, já não deu certo. Não rolou. Porque da última vez você vê que ele cai, não rola. Não rola. Dessa vez ele sai, aí ele vai se esgueirando, assim, se disfarçando, entra num banheiro que ele vê que é
Doctors Only. Doctors Only. E ele mete o louco ali, bota uma touquinha e tá lá peladão tomando banho A pra despistar. famosa cena sexy de John Pertwee, Né? tomando banho de toquinha, Ele todo tá bonitinho. tá ali pra dar aquela despistada nos caras. E é justamente nessa hora que ele pega a icônica roupa dele desse primeiro arco. Que é aquela que a gente fala que é a capona de vampiro e tal. Exato. E o legal é que mostra, né, que na verdade essa roupa não é dele, é uma roupa Sim. que ele encontrou ali de outra pessoa. Que também é um negócio que vai ecoar no filme dos anos 90 do Oitavo Doutor. Sim. O oitavo, na verdade, são esses 3 doutores têm esse mesmo gimmick. Eles regeneram, né? O terceiro e o oitavo, eles acabam. Os primeiros momentos ali deles, dessa encarnação, é no hospital. Isso. E por conta disso, as roupas deles são roubadas desse hospital. São emprestadas. O lance das roupas roubadas no hospital acontece também com quem? Com o 11º doutor. Exatamente. O 11º doutor, ele, né, a gente sabe que ele não regenera no hospital, mas a roupa ali, o terno, a gravata borboleta e tudo mais, ele vai pegando no hospital enquanto ele tá subindo pro roupa de telhado. outra pessoa. E aqui é a mesma coisa. O do oitavo é uma fantasia que tava num armário, Aham. por isso que é uma roupa antiga, mesmo ele estando nos anos 90. Sim, E sim. aqui era a roupa de um outro cara que entrou no banheiro, que ali parece um negócio meio comunitário, né? Tem vários lugares pra tomar banho. Isso. Né? Ele aproveitou que o cara tinha deixado as roupas ali e rouba as roupas. Ele pega a calça de um cara, pega a camisa do outro e rouba as chaves do outro cara. Exatamente. Né? Eu imagino que ele rouba a chave porque ele rouba o carro. né? Ele já tá pensando que eu tenho que chegar nesse lugar onde está a Tardes. Sim. Então eu tenho que roubar o carro pra chegar até lá. E, claro, a icônica capa, né, gente, que ele usa Não, ali. nesse ele usa até um chapéu. Ele pega até um chapéuzinho. É que ele pega a roupa toda do cara. Isso. E outra coisa, outro detalhe que tem que ser falado é a tatuagem, né? Ah, sim. Porque o Pertwee tem de fato, Tinha. fato. era de verdade aquela tatuagem dele, né? Da vida real. O lance e é que o tudo. Pertwee, ele foi da Marinha, da Royal Navy. Sim. Né? Na época dele de jovem, ele lutou e tudo mais. E ele tinha essa tatuagem, que era a tatuagem ali da galera dele. Isso. Ali do, né, não sei se é pelotão, não sei, eu não sou tão versado em Coisas militares. como é que chama? Vocabulário náutico? Isso. Mas era a tatuagem que ele tinha ali na época dele de marinheiro, ali da Royal Navy. Isso. E óbvio que uma tatuagem zona dessa, bem assim na traseira do braço, Do braço, é difícil, grandona, é difícil né? ficar cobrindo isso, né, cara? Não Tudo dá. bem que 99,9% do tempo em que ele tá em tela, ele vai estar sempre coberto com roupa de mão comprida e tudo mais. Mas nesse momento não tem como disfarçar. Essa tatuagem, ela vai ser justificada ali ainda dentro da loja do Doctor Who, que é o lance. Como o doutor ele foi exilado na Terra, Forçadamente. os Senhores do Tempo marcaram ele. Exatamente. É tipo assim, não é porque ele é um renegado. Tipo, o renegado, beleza, ele perdeu o nome, perdeu entre aspas, né? Ele escolheu trocar o nome, negligenciou o nome original dele e tudo mais. No momento que os Senhores do Tempo, eles foram lá, julgaram ele, botaram ele pra trabalhar um tempão ali, freelando pra eles. aquela treta. E mesmo assim, regeneraram ele na marra e jogaram ele na Terra, Isso. exilado ali nos anos 70 ou 80. Né? No meio do século 20, que eles falam, né, cara? E aí, meio que pra marcar, tipo marca gado mesmo, eles metem uma tatuagem pra deixar ali, ó, você tá exilado, você não pode sair da Terra. Tá marcado aqui com isso. Se sair, essa é a já justificativa. sabe, né? Mas é só uma justificativa dentro do lore pra justificar a tatuagem tatuagem da zona. vida real do Pertwee, Pois né? outra coisa que eles fazem também é que eles meteram um dump ali na TARDIS, né? Eles mudam o código de desmaterialização da TARDIS, eles colocam Isso. vários inibidores na TARDIS e ela não consegue desmaterializar. Isso somado ao fato que eles apagam parte do conhecimento dele de como viajar. Isso, exatamente. Então, essas coisinhas vão sendo colocadas no roteiro muito por conta das coisas que foram decididas nos bastidores, né? Tipo, Sim. então se vai ficar na Terra, tem que ter um motivo. É. Não é possível que ele não consiga decolar Na a TARDIS. verdade, em Wargames a gente já vê eles falando sobre isso. Isso. No final de Wargames eles falam, ó, a gente vai te deixar na Terra, você não vai poder sair de lá, não vai poder sair dessa época. E como a gente vê Senhores do Tempo ali entrando na TARDIS e mexendo na TARDIS, Já mexeram dá pra no entender painelzinho, que eles, já. que eles já começaram a mudar as coisas ali. Com certeza. Ali eles mexendo no painelzinho já é o tchutchu que os Senhores do Tempo estão fazendo pra condenar ele ali. E esse inibidor, essas coisas, ele só vai conseguir voltar a mexer pra viajar mesmo depois de Three Doctors. Vai demorar, gente. É em Three Doctors que ele meio que... Vai, ele ajudou a gente, tá bom, tira essa merda aí, deixa ele viajar um pouco. Ainda tem um tempão de aventuras aí na Terra Pois é. apenas. E no Na começo Terra. ele fica bem abatido, né? Tipo, ele fala que fica putaço. é primitivo, né? Tudo pra ele é muito primitivo. O segundo doutor falou isso em War Games e E ele ele repete. repete aqui. Ele fala, quando ele tá já trabalhando com a Alestial, ele fala:
também essa tecnologia primitiva de vocês, né? Ele não gosta, ele tá muito puto ainda com essa história toda de ter que não poder viajar. Imagina, ele fugiu de Gallifrey pra poder viajar, agora não pode viajar. Mas que aí história é essa? É a maior vingança que Gallifrey pode fazer com ele é mais ou menos assim, você saiu daqui pra ficar viajando e você se apegou a esse planeta? Beleza, fica nesse planeta Fica aí, lá, então. Você não gosta da Terra? Fica aí, então. Fica aí, então. É mais ou menos isso mesmo, né, gente? E muito bem, ele pega a roupinha dele, agora temos ele Rouba um direitinho, carro. com a roupinha. Rouba um carro. Gente, ele é muito louco. Mó charanga. Lembrando que essa coisa de adoração por carros é uma coisa muito do Perch, né? Ele tinha uma... Ele era um entusiasta automobilístico. Ele era entusiasta, ele realmente curtia essa coisa de carro e ele mesmo que deu a ideia de... esse doutor podia ter uns carango, Então, né? Provando aí que, mais uma vez, como o personagem do doutor, ele é muito autoral. Tipo, Pra caramba. ninguém escreveu isso no doutor dele. Ele chegou quando tava... porque ele dá os inputs dele. Claro. O que vocês acham já que é pra eu diferenciar? Ele pode ser mais um bom vivan. Aham. A gente pode ter umas cenas dele dirigindo carros. E a gente vai ver que, por exemplo, mais pra frente a gente vai ter o Rumobil, que é o hovercraft lá. Era do Pertwee. É muito bonitinho esse Era o carro. hovercraft do Dele. Pertwee que ele falou, quero botar na série. Faz e aí. foi, né? E a Bessie, né, gente? Que é uma gracinha. A Bessie ainda não aparece aqui. Mas é tão bonitinha. A Bessie é uma ela. das melhores companions aí que esse doutor vai Com ter. certeza é uma companhia. Ela ainda não aparece aqui, calma, mas Bessie já tá chegando. Mas né? É o input do ator trazendo um pedaço dele pra dentro da série. Sim. Então isso é muito bacana, né? Não, total. Foi a ideia do Pertwee ali que construiu toda essa tara do terceiro doutor por carro e tudo mais. É muito legal. E é justamente o que ele faz, ele rouba esse carro aí que aparentemente é do dono dessa pessoa que ele roubou as roupas. Sim. E ele vai direto pra Unity. Ele caça, ele chega lá e ele já dá uma carteirada. Ele fala, chama o Lethbridge Stewart aí. Ele o cara entra. liga, né? Não, ele liga e tal, o doutor é permitido de entrar. E ele fica, em primeiro momento, tentando pegar a tarde e ir embora. Ele fala, tá, a chave que eu quero ir embora. É minha chave, o pô. brigadeiro, não, vai ficar como assim? Daí que vai embora. Aí o brigadeiro fala assim, mas eu tentei abrir e não consegui. Aí ele fala, mas comigo abre. Ele fala, comigo duvido. abre. Aí ele fala, não, comigo abre. E realmente já vê mais pra frente que abre com ele, Sim, né? abre mesmo. Aí ele E fala, realmente não. o brigadeiro tentou entrar antes e não conseguiu. Pois é, aí ele fala, não, mas tem certeza que você não quer me ajudar? Você já me ajudou antes? Aí ele fala, não, tá bom, qual é? Né, tem toda uma que tá cena acontecendo? antes que ele pega, ele olha pro rosto, né? Essa cena também é muito icônica. Que enquanto ele tá falando com o brigadeiro, ele puxa um espelho maior, aí ele fica olhando o rosto, ele fala, olha, como esse rosto é elástico. Ele bota a mão, ele né? é mole, aí ele, mas a sobrancelha é boa, que eu consigo falar no dialeto de não sei aonde com a sobrancelha e tal. Que a gente até Olha brincou, lá o pô, Capaldi. o Capaldi se daria muito bem, né? Nesse Pra- planeta que fala pelas sobrancelhas. né? 1000%. E ele fica ali, você vê que ele tem uma malemolência diferente da do segundo, né? Sim. Que o segundo era mais o tio loucão e tal, e esse cara não, ele é mais ele é galante, ele é um gentlemanzão, então ele fala, enquanto o doutor e o segundo doutor e o brigadeiro era uma coisa meio que o cara loucão e o militar que ajudava o cara loucão, esse era mais o cientista louco, entre aspas, e o cientista militar que é ajudado pelo cientista louco. Aham. Esse é o cara que ele é o cavalheiro, né, que é muito inteligente e que tá ali de pé de igualdade com... Porque você vê que ele a Se olha de relação igual pra igual. brigadeiro-doutor é de igual para igual. É muito. Não que não fosse com o segundo, mas é diferente, né, cara? É diferente. Eu sinto que, assim, a personalidade do terceiro é muito mais próxima do brigadeiro. por Porque isso ele é eles se muito mais bicam action tanto. man, É. né? Ele é um action man, enquanto o segundo era um palhaço. Então, o lance dele ser Action Man é legal também, que a gente não vê muito isso nesse arco, né? Ele não tem aqui do Villeneuve, não tem nada disso ainda. Ainda não. Mas, bem, tem a cena de perseguição, tem a cena da cadeira de roda, isso já mostra que ele é mais Action Man. Sim. E sim, isso você fala do fato dessa Action Manzice dele ser o que faz ele ficar em pé de igualdade com o Brigadeiro é real. Porque o que difere eles, por que eles se bicam tanto? Porque eles são muito parecidos. Muito parecidos. E ao mesmo tempo eles são muito diferentes. Porque enquanto o Brigadeiro é um cara que ele é regido por uma conduta militar, ele é um cara certo pelo certo, Sim. é assim, Lawful tem good, tem super. hierarquia, tem tudo mais. É. O doutor, ele é completamente anárquico. Né? Ele rouba coisa. É lógico. Bem, ele começou toda a carreira dele roubando coisa, ele fugiu do planeta dele, Sim. ele não respeita as autoridades do planeta dele De jeito nenhum. e ele não respeita a autoridade do brigadeiro. Então ele passa por cima do brigadeiro Ele passa por várias cima do vezes. brigadeiro e o brigadeiro- Ele não tá nem aí pra autoridade dele. O brigadeiro fica pistola, mas ele deixa passar porque funciona.
Porque ele sabe que o doutor resolve as coisas. O doutor, assim, ele tem métodos completamente diferentes do brigadeiro, mas o brigadeiro respeita por conta de funcionar. Porque sabe que o doutor, no fim, a intenção é boa. É. E é a forma que ele consegue de funcionar as coisas. Então, se ele tem que passar um pouquinho, assim, algumas coisas, eu vou fazer vista grossa. Então. Entendeu? E é muito legal que É muito um legal. respeita o outro, mesmo vendo que o jeito de agir é diferente. A dinâmica entre eles Cara, é sensacional. Porque é o que você falou. Um é lawful e o outro é caótico. E dá Mas certo. os dois são bons. E dá certo, né? Tipo, um ajuda o outro e um é parceiraço do outro pra caramba, assim. Sim. Então é muito bacana de ver. E aí a gente tem a introdução da Alice Shaw, que é essa personagem. Introdução não, ela tinha sido introduzida. Não, agora nesse que trio. ela vai conhecer o doutor pela primeira vez. A E fundo, é muito rápido, o clique é muito rápido, porque ela já está trabalhando ali nas coisas, ela já está pesquisando, ela já está mexendo nos tubinhos de ensaio dela. Não, e já chegou também a pedaços desse... Porque quando o meteorito caiu, qual é o lance? Um deles, o Eustácio lá, o velho, pegou. Mas a Unity conseguiu pegou também. outros pedaços. Isso. E ela pegou um pedaço que tava quebrado já. Ela não pegou... Enquanto Não tá cara... inteiro, né? Um cara pegou o meteorito inteiro. Fechadinho, O velho pegou o meteorito inteiro. A Unity pegou uns cacos, tipo a casca do meteorito. E ela já tá ali analisando e tal. E, não dá 2 segundos, ele já tá ali, já troca ideia. E aí, o que aconteceu? Ela fala, ele responde, papum, é uma relação muito, tipo... acontece organicamente. Um complementa o raciocínio do outro, porque ela fala, eu achei isso aqui, esse meteorito chegou, tá, não sei o quê. Aí o doutor pega e fala, pô, isso é plástico. Ela fala, então, só que é plástico, mas não... Nada derreteu esse plástico pra ele ficar assim. É um plástico diferente, Aí ele né? fala, não derreteu, tá quebrado, tinha alguma coisa dentro. E ele fala, né, provavelmente o mais importante é o que tava dentro, e não esse casca. resto. Exatamente. E aí eles ficam ali discutindo, papapá. Ele concorda em muito ajudar legal. dessa vez. Ele fala, tá bom, vai, já que eu tô aqui mesmo e vou retar com as minhas coisas, beleza, eu ajudo. Tá bom. Não dá nada. Não dá nada, tudo bem. Nesse meio tempo, ele ainda vai tentar dar um jeito de sair, porque a chave parece que tá com a Alice uma hora. Ele tá E aí, sempre tentando sair. Aí ele falou, mas tá difícil, né, da gente sair dessa análise? Ela fala, pois é, porque o material aqui, a gente tá num negócio meio temporal. Ele fala, então, ali na minha cabine tem um laboratório inteiro. Que ele fala, né, essa tecnologia é primitiva, mas provavelmente ali dentro eu tenho um negócio. E ela duvida. Começa a rir, aí ele fala, não, você tá rindo? Por quê? Ela, mas aqui é só uma cabine. Ele fala, é porque você tá vendo só como uma cabine. A TARDIS por dentro é transcendentalmente maior. Olha só que E legal. ela fala, o que é isso? Ele fala, ela é o que ele tá falando de ser maior por dentro. Ela fala, você tá louco, não sei o que. Ele fala, não, dá a chave que eu te mostro como faz. É gigante por dentro, é sério. Pois é. Ele vai pegar a chave e tentar lá, mas o brigadeiro já tentou. Ele falou, não, ela tem um código que só abre comigo. Tipo, só eu. Ela tem a minha assinatura genética que consegue virar essa chave direito. Exatamente. Ele entra e tenta meter o pé. Não, a primeira oportunidade que ele tem de entrar na TARDIS, ele já parte pra decolagem. Não, e é muito bom porque ele tenta e aí o brigadeiro ele chega não tá nem aí, ele abandonou, ia abandonar os caras. E aí o brigadeiro chega bem na hora e tipo, a TARDIS tá tipo... tipo, o motor afogado e começa um fumacê de dentro. E aí quando ele sai tipo tossindo, tipo... Acho que não vai dar pra sair, e ele né? sai com uma carinha de tacho, sabe? Tipo, não deu, né? Mas tá bom, vamos ajudar. Vamos terminar a parada aí. Já que eu tô aqui, né? Mas ele fica muito bolado, tipo, ai, eu não consegui, sabe? É muito bom. E aí, beleza. Ele concorda ali em trabalhar com a Alice, com o Brigadeiro e tudo mais pra resolver essa treta toda. Do outro lado da história já tá rolando muita coisa. Nós somos apresentados, por exemplo... a essa fábrica de bonecas. E, detalhe, foi filmado numa fábrica de bonecas de verdade. Sim. Então ali são mesmo real. os funcionários fazendo, real. Né? É creepy pra caramba, fábrica de boneca, né, cara? Aquelas cabecinhas, um olhinho que mexe, é muito louco. E aí, o que acontece? A gente tá vendo eu acho que é um ex-funcionário, ou um cara que trabalhava junto com o chefão, e ele tá meio puto. Ele entra ali, ele começa a fazer várias perguntas, a menina não responde nenhuma pergunta dele, ela não tá nem aí pra ele. Ela parece um manequim. Olha só, né? Parece meio dura. E aí, ele conversa com o cara e ele fala, olha, seguinte, a gente trabalhou nesse projeto junto, essa boneca aqui também é minha, mas você tá roubando a minha ideia. Por que você
tá vendendo sem me dar os direitos, né? É mais ou menos isso. Tipo, ele leva lá o papel e ele fala, ó, eu também quero uma participação nos lucros disso aqui. E aí, o cara, ele percebe que o chefão tá com um comportamento meio diferente. Ele tá esquisito. Ele tá estranho. Pois é, isso já é justamente o lance que os Alton, né, a Consciência Nestene, ela já tá se tomando. infiltrando em várias frentes. Então você vê que, por exemplo, Isso. um dos chefões ali do Brigadeiro, esse cara vai ser tomado Sim. pela Consciência Nestene. E vai ter uma hora que a gente vai ver que a Nestene vai criar um Alton desse cara e vai deixar o verdadeiro congelado ali em êxtase no Madame Tussauds. Exatamente. O que é bizarro, porque quando o doutor vai lá ver com a Liz e tal, ele fala, porra, mas já tem um boneco desse cara? Não é possível. Pô, o Brigadeiro falou com ele hoje. Como funciona isso? Que investe um bonecão e mete um relógio funcionando nele? Tipo, tem alguma coisa muito estranha aqui. Pois é. Então você vê que a Consciência Nestene tá plantando várias pessoas em vários lugares. E isso tá acontecendo justamente nessa fábrica. Porque esse cara, que ele tá desconfiadaço, que ele tá puto ali com esse chefe, na hora que ele tá saindo, ele começa a dar uma fuçada no local. Porque ele tá achando as coisas muito estranhas. E ele encontra essa sala, que tem vários manequins. Manequim! Ai, que saudade dessa música, muito boa. Que são todos iguais ali. E, tipo, essa sala não existia. Tá tudo muito estranho. Inclusive, era a sala que era dele antes, né? E aí, ele é até perseguido por um Alton ali na hora. Ele acha tudo muito esquisito e ele consegue fugir. E por trás de tudo isso, tem um carinha muito esquisito. Que ele tem aquela carinha bem de maluco. De maluco. Crazy e Eyes. Esse cara tava lá no quartel-general da Unity, no começo do arco, junto lá com os jornalistas, já querendo investigar o que estava acontecendo. Porque tem isso também. Os então jornalistas... esse cara é primordial, porque esse cara é o líder da consciência nesse tema. Toda ali a mídia, ela fica em cima do Brigadeiro, que ele fala, e aí, você tá investigando lá dos meteoritos? Foi você? E aquela história ali? Tipo, a galera fica em cima, porque a Unity, ela faz tudo meio que por debaixo dos panos. Claro. Ela é de conhecimento público, todo mundo sabe que a Unity existe, Sim. mas ninguém sabe direito o que ela faz. A extensão eles sabem do que eles só fazem. até onde a Unity deixa. Lógico. E eles ficam em cima do Brigadeiro, não, que nada. E nesse meio No tem comment. nesse meio tem esse cara esquisitaço. Esquisitaço. Que é justamente ali o arauto da Consciência Nestene, né, cara? E é ele que tá dominando. Ele tá dominando o dono da fábrica pra fazer esses manequins, que é justamente onde eles estão fabricando os Altons, que vai ser dominado que pela é muito Consciência estranho, né? Nestene. Porque até então a fábrica era só de boneca. Quando chega ali o doutor, a Liz e tal, eles perguntam pro cara, ele fala, não, a nossa frente de manequins é nova. A gente tá fazendo agora, É a uma gente não coisa fazia. que começou agora. Então você vê que já é uma coisa que é a Consciência Nestene já tomando pra fazer, E né? tem também a frente lá do Madame Tussauds. Isso, exatamente. Então, assim, esse cara maluquinho estranho, ele vai mandando os Altons dele. Nesse começo ainda é um ou outro, né? Então ele manda o Altonzinho. Não é o Uprising direto. Não, é tudo muito assim, tipo... Primeiro ele manda o Altonzinho ali pra casa do Eustáquio, porque eles conseguem capturar o sinal. Aliás, casa essa que é bizarra, que eu nunca vi um cottagezinho, eu nunca né? vi uma casa Do interior. que tem os buracos de porta, tem 1,5 metro. Gente! É muito baixinho. É Tudo bem que eles bizarro. são velhinhos, né? Mas mesmo assim, são velhinhos ingleses. Casa de Hobbit. É casa de Hobbit. Casa de exatamente. Hobbit. Todo mundo parece o Gandalf na casa do Bilbo nessa casa. E é cara. muito bom que tem uma hora que o Brigadeiro entra nessa casa. O Brigadeiro, não, o Brigadeiro e o Doutor. Ele tem que dar uma baixada. Que são dois varapaus, cara. Sim, que você fala, mano, coitado dos atores, tiveram que se abaixar. E aí, tipo, eles mandam um Altonzinho pra casa da mulher. Aí o pobre, ela tá sozinha nessa hora. Então, ele anarquiza a casa dela, Nossa, né, cara? ela tá sozinha nessa Ele hora mata porque ela primeiro, né? Sim, porque o velho, ele foi tentar vender a bolinha lá pros militares, né? Ele chega ali na tendinha que a Unity montou ali, né? E aí ele fala assim, eu posso ter encontrado... Talvez não sei, talvez. E o cara da Unity já tá super irritado. Tipo, você encontrou não, cara. Vai, fala. Ah, mas eu só falo se valer alguma coisa. Não vai valer nada, não fique escondendo informação. A gente precisa dessa informação. Deixa eu militar, né? Porra. Enquanto isso, o Alton tá lá na casa da senhorinha. Da Muriel. Infelizmente. Não, e é muito louco porque essa Muriel, ela é bicho solto, ela né? é braba. Quando chega o Alton ali, que ele tá zoando a casa, ela pega uma espingarda
carrega e sai, eu vou tirar. E ela atira e não dá nada. Dá nada, E aí porque o é Alton tudo mata plástico, é tudo plástico. Não, o Alton mata ela. Mata ela. Ela fica estatelada no chão. Tadinho. E antes dele, né, depois ele mata ela, antes dele ir embora, ele ainda zoa a casa inteira. Que eu achei desnecessário. Já Pra tinha quê? matado Né? a senhorinha. Você chega na casa dela, tá tudo revirado, a mesa de lado. Uma mesa bonita, né? Com É, os, umas- os pés com rococó bonito, A né? cerâmica tudo quebrado, A que cerca dó. quebrada, as madeiras tudo torta já. Aqueles conjuntinhos de chá, tudo bonitinho de pires e E xícara. Dá dó, gente. Vocês Dá. não estão entendendo. A avó que habita em mim ficou muito A chateada. avó que habita em mim, salve na avó que vive em você. Não, mas vó. Não, mas vó Master. Vó Master. Exatamente. E aí, né, eles vão percebendo, a Unity vai percebendo Eles que, vão lá, investigam lá, tudo mais. que tá tendo vários ataques. Por exemplo, esse cara que foi na fábrica, que ele tá desconfiado, ele vai até a Unity e ele fala, ó, gente, tá acontecendo isso. Na verdade, ele é capturado porque ele tá em estado de choque. Aí a Unity pega ele porque Ele tá... é salvo meio ele pela tá- Amy. ele tá todo- catatônico. Tá catatônico, mano. É. E aí, quando ele fica melhor, ele fala, ó, seguinte, fui na fábrica, conheço o cara, aconteceu Tá isso, bizarro. isso. Encontrei uma sala cheia de manequins todos iguaizinhos, em fileirinha do outro. Alguma coisa tá acontecendo. Pois é. E aí eles vão investigar, né? Vai o brigadeiro, a Liz e o doutor investigar lá na fábrica. Tem esse momento de investigação, né? Você vê que eles vão na fábrica, aí depois a Liz e o doutor, eles vão pro Madame Tussauds, porque tem um monte de boneco novo que chegou, que ninguém sabe direito o que é. Aham. Eles ficam lá, eles fazem um pernoite lá, a Liz tá cagada de medo, que ela fala, eles vão se mexer, eu não quero. Aí ela se assusta com o doutor, Ela tal, não fica sei o com quê. medo, é. Eles começam a ver que tem algo estranho quando eles veem o bonecão ali do superior do brigadeiro. Isso. Eles começam a maldar, achar estranho, e vai ter um momento em que eles vão sair de um cômodo, e no momento que eles saem, todos os bonecos saem. E Olha isso é muito isso. maneiro, porque a cena, como a gente sabe que o militar não é, né, um bonecão, a gente fala assim, beleza, esse aqui é falso. Todo o resto são bonecos. Deve ser tudo de cera. E não, são atores, cara. São atores que estavam E paradinhos. todos saem. E é muito maneiro, porque aí o doutor volta pra sala e tá vazia a sala. Não tem E, mais ninguém. Tem mais 2 ou 3 bonecos, que eram bonecos mesmo. Assustador. Eu cara. nunca fui nesses museus de cera, mas também eu não. imagino que seja um pouquinho assustador. Tem um... Lembrando cara, que foi filmado de verdade no Madame Tussauds, lá de Sim, Londres, então é tudo de verdade. Pois é. Não, e a gente tem, né, eles ficam, tem toda essa parte da investigação e tudo mais. Quando eles voltam pro laboratório, lembra lá a bola que o Stiles tentou vender e tal, não sei o quê? Isso. Ela já tá no laboratório e o doutor já tá junto com a Liz analisando essa parada. Analisando, E aí ele bota, sabe esses negócios de quando vai fazer exame da cabeça, que prende assim? Eu não sei qual é o nome disso. Eu também não sei. Aquele negócio pra ver as ondas do seu cérebro. Ondas neurais. É um negócio saca? neural, Bota aquele monte de plug assim. É aí como ele- se ele fosse um cerebrinho e eles plugaram várias eles plugaram, o coisinhas. doutor plugou várias coisas nessa esfera. E aí ele tá, enquanto o brigadeiro ali estão falando, ele tá puxando o papel e fala, o brigadeiro, que é isso aí? Ele fala, não, então, eu botei esses plugs aqui nesse negócio, isso aqui são ondas de cérebro, são ondas mentais. Como se fosse uma então inteligência. então esse negócio pensa, ele tá ouvindo a gente, e o doutor fala, não, ele não é senciente, ele tem um pulso mental aqui, ele é uma inteligência, ele não é senciente. Isso. Aí a Alice fala, mas estranho, porque por que ele é essa consciência e tal? Será que é alguma coisa, tipo uma consciência coletiva? Olha aí. Tipo uma inteligência coletiva? Aham. Aí o doutor fala, talvez, porque tem outros desses meteoritos em outros lugares. A gente tinha pedaços dele. Caíram vários aí nessa região e eles devem estar se comunicando entre si, né? E aí, aos poucos, eles vão quebrando Eles aí vão juntando as peças, né? o que tá acontecendo, o negócio do plástico, bababá. Ele cria, junto com a Lisa, que ele vai tentando analisar ali, ele faz um troço que é com som. E aí ele vai tentando, ele fala, mexe nessa frequência aqui. Ele explode uma máquina. Eles ficam Pega pedaço... fogo de verdade. Eles ficam um pedaço do arco meio que montando esse cacareco que vai ajudar lá na Tentativa e frente. erro, isso. Porque vai ter uma hora que vai baixar a Unity inteira, mais eles dois, mais Liz e o Doutor, e o Brigadeiro, né? Sim, claro. E eles estão ali meio que pra entrar ali na fábrica e tudo mais, que é onde tem o embate final e tudo mais. Sim. E o Doutor tá com uma versão de bolso desse troço que eles criaram. Que é
tem uma corda assim e um negócio que é tipo um microfone, só que não é um microfone, é tipo um radarzinho. Gadgetzinho, E quando a Liz liga, ele solta uma onda de som que desnorteia os bichos. Isso, é um Que é o que ele fala gadget tecnológico. Tem uma... Vamos lá, a cena é a seguinte. Tá, um pelotão com o brigadeiro, o doutor e a Liz, subindo a escada pra entrar na fábrica. É bastante gente ali já. E atrás, no encalço deles, tem um pelotão sendo controlado por esse general, esse cara que tava Isso. acima do brigadeiro. E ele fala, não sei o que, o brigadeiro fala, esse aí não é o general, ele não é o fulano. Esse Ele é não é o outro fulano, cara. né? Inclusive, todos vocês do pelotão, vocês deviam estar comigo, porque esse cara é um farsante, não é ele de verdade. É E mentira! ele fala, não, claro que eu não sou. O doutor fala, não, mas calma, tem como a gente analisar isso aí, dá de boa. Ó, já que você é o verdadeiro, fala aqui rapidinho nesse microfone. Aí o cara, que bobeira é Muito essa? bom. Aí ele, Liz, liga aí. Quando ela liga, não, é o microfone. É o Claro. radar que tá soltando o som. E aí na hora o cara, cai no chão. E quando ele cai no chão, ele já é manequim. Sim, ele Ele- já tá autonizado. Não, é assim, ele... Porque o lance é que quando o ator, ele tá com a cara lisa, tipo, cheio de vaselina. Sim. Pra ficar com aspecto de Com bonecão. aspecto de boneco. Quando ele cai no chão, ele já não é mais o ator no aspecto, já é um bonecão todo de derretido. plástico, isso, exatamente. Nesse meio também já rolou o primeiro uprising nas ruas. Sim, Que Panic in the Streets of London. Exatamente, a Consciência Nestene já mandou o sinal, porque nessa altura do campeonato, dentro da fábrica, já tem aquele negócio imenso Isso. que tem a Consciência Nestene, tem ali É o parte centro da de consciência operações deles. Parte da Consciência Nestene tá dentro dessa máquina, aquele troço fica pulsando assim, bizarro, gosmento dentro. Bem gosmento nojento. E ele já mandou o sinal pros manequins que a fábrica produziu e estão nas lojas. Então, assim, Isso. tem uma hora que a Liz, na hora que eles estão construindo a máquina, a Liz e o doutor, ela começa a bocejar, ela fala, essa É hora... 5:30 da manhã, É 5:30 da manhã, mano. a cidade dorme e a gente tá aqui trabalhando. Deixaram a menina trabalhando de madrugada. Fe- Que dó, né? Tava aí recebendo hora extra. Tadinha. E ela fala, a cidade toda tá dormindo e a gente aqui trabalhando. E aí a gente corta pra cidade, a rua tá vazia, tá tipo agora. Parece pandemia, né? Tá tipo agora na pandemia que todas as ruas estão Isso, vazias. Exatamente. Tem tipo um guardinha e um velho, assim, só trocando uma ideia. É. E do nada eles escutam um barulho de vidro quebrando. Cara. E são os altos, são os manequins andando na rua. Esta e atirando cena nas pessoas, nas poucas pessoas que estão na rua. é icônico. É icônico, é maravilhoso. Que foi a cena. Cara, é maravilhoso. A gente tá aí há tempo, né? maravilhoso. Provando que o timing do WRCast ele é uma Perfeito. consciência É. por si. Exato. A gente vai aí na quinta-feira agora. Se você tá ouvindo Se isso. você tá ouvindo isso na antes data da de quinta- lançamento. no lançamento, antes do dia 26 de março de 2020, no dia 26 de março de Isso. 2020, todos os fãs aí do mundo vão se reunir para assistir Rose nas suas casas, juntos, a partir das 4 da tarde, hora de Brasília. Isso. Rose começa justamente com a invasão Alton na Terra. E a Exato. gente tem a cena dos Altons estourando ali a vitrine da loja. É uma ali facsímile dessa cena dos Ótima Alton escolha de quebrando. falar. Ótima escolha de falar. Porque facsímile era o título provisório desse arco. Exatamente, e eles falam muito de facsímile. Falam muito disso. E outra coisa a ser notada é que lá na Doutor Magazine a gente tem uma materinha escrita pelo Russell T. Davis, Aham. falando que a primeira vez que ele assistiu Spearhead from Space, ele ficou tão maravilhado com essa coisa dos manequins saírem da loja, que pra ele era uma coisa tão vida real, assim, tipo, poxa, eu vejo manequim todo Sim. dia, né, quando eu ando Por e isso tal. que eu falo- Ele disse que ele ficou, assim, absolutamente maravilhado. Detalhe, isso saiu antes de Rose, essa entrevistinha com Davis. Ah, sim. E aí ele foi usar isso depois no primeiro episódio dele. Porque olha como é marcante, é uma cena extremamente marcante. Sim. É muito legal. E eu vou te falar, a gente tem muito esse... A maioria dos fãs aí tem esse apreço gigante pelos anjos, né? Os Weeping Angels e tudo Weeping mais. Angels. Porque são assustadores, porque você pode passar e ter uma estátua. Cada um tem e sua aí, graça, E aí gente. no cemitério tem a estátua do anjo e é assustador. Sim, é assustador. Mas eu vou te falar, cara. Uma manequim é foda. Pouquíssimas coisas na lore de Doctor Who são tão assustadores quanto os Altons da série clássica. Os de hoje em dia, eu acho estranho. Eles Pô, são. eu acho Não, assustador eles são, também, hein? eles são assustadores hoje em dia também. Eu acho. O manequim ganhando vida é sempre uma coisa bizarra. Manequim é coisa bizarra, tanto que tem um monte de filme de terror com manequim. Agora, esses da série clássica, esses primeiros em especial, é mais bizarro porque você vê que, tipo, é um. O rosto tem um deles, rosto né, humano atrás, né? esquisito, aham. E o cara tá vestindo uma máscara, só você vê que não tem vida naquele olho, e é um negócio. Cara, é bizarro. É bizarro. Ainda mais aquelas roupinhas de anos 70, né? É, cara, e é que assim, o É rosto do muito Alton de hoje em louco, dia, cara. ele é um rosto mais sério.
O rosto do Alton dessa época, dos anos 70, você vê que é um rosto meio deformado, cara. É mais punk. É, cara. É bizarro. mais assustador, sim. Sim. Eles deram uma suavizada em Rose, que era já voltar Não, mais não é pra nem suavizada, crianças. assim, é um revamp, né? Tipo, uma versão nova. É um revamp. Mas essa versão, como ela é feita com um material mais, né, mais antigo e tal, fica um troço meio assustador, meio tipo disforme, sabe? Eu acho bizarro. muito legal. É bem estranho mesmo. Dá um medinho, Dá um medão, né, Ainda cara? não é o ápice deles que a gente vai ver ali justamente no primeiro episódio do Mestre, que tem Alton também. Sim, sim. Que aí vai ter mais coisa, porque tem objetos de plástico tomando vida e asfixiando as pessoas. Ele vai pra um outro patamar. A gente vai chegar lá, a gente vai comentar, inclusive, que deu problema com fábricas de coisas de plástico nessa época. Mas aqui ainda não tinha nada desse problema, mas eles eram assustadores, nevertheless. Super assustadores, né, gente? E aí, beleza, né? Eles conseguem entrar ali no centro de controle da consciência nesse Na tempo. fábrica. O doutor, ele tem um embate ali justamente com esse cara. esquisitão. Primeiro, ele consegue conversar com o dono da fábrica que o cara tá dominando. Aí ele fala assim, você tá sendo dominado por esse cara. Seja mais forte, você tem que ser mais forte do que ele. Porque Ele tá fazendo tirando o cara do transe. um controle mental sobre você. Ele consegue fazer com que o cara se vire contra o outro ali. Suando, mas consegue. Mas consegue, né? E aí, no final, tem esse embate. Que aí a gente vê de fato que aquele cara ele só tava usando uma forma humana, mas não era a forma ele verdadeira era um dele, manequinzão. né? Ele era sim o líder ali da consciência nesse tempo, e ele fala, ó, nós estamos colonizando planetas há não sei quantos anos, a gente veio aqui e a gente vai vai colonizar. Quando esse cara que é o dono da colonizar fábrica, tudo. ele tá sendo controlado e tal, quando ele consegue sair do trânsito, que ele começa a tentar destruir a máquina, a principal ali, o cara tem um embate com ele e fala assim, ó, relaxa, a gente vai poupar. Ele fala isso, tipo, você tá de boa. Você ajudou a gente na nossa invasão. O cara, eu ajudei e tal. Quando o cara abaixa a guarda, um outro Alton aparece, aí ele fala, vai, mata ele agora. É pra não deixar vestígio. Lógico. E você vê que a gente vê uma coisa que também é estipulada até hoje, né, que é a arma do Alton é quando ele abre a mão e tem aquele caninho que é a arma. E ele dá um tiro da morte no cara e o cara some, ele vaporiza o cara. Não, já era. O efeito é legal porque é tipo, eles explodem e faz ao contrário, tipo, dá ré no efeito. Muito bom. Defeitos especiais. É muito maneiro, né? muito maneiro. É muito legal. E aí o doutor chega ali e a Liz, ela fica na portinha, né? Ela não chega a entrar de fato, porque como ela tá com um aparatinho ali, né? Que ela que tem que controlar. Porque o tem um doutor cabo, não é wireless. O doutor carrega, né? Ele carrega o cabo, junto. Não é wireless, é ótimo, né? Tecnologias da época. Tecnologias primitivas. Ele não, vai ter o wireless cabo depois quando ele tem a Sonic, né? Mas agora não, é cabeado o negócio. Esse que eles criaram agora, ele carrega os cabos nas costas junto ali. E ele vai ter esse embate final justamente com o cara. Primeiro eles conseguem vencer do cara ali, porque tem todo aquele monólogo, o cara fala, não, você não vai conseguir nada, porque nós somos indestrutíveis, nós somos imortais, balas não afetam a gente. E realmente, eu entendo que assim, coisas de vilão, sim. Altons são imortais? Não, não são. Mas pro cenário que tava ali, sim. Porque esse cara, veja, eles são... Esse cara, começa que ele não é um cara, né? Ele é parte dessa consciência. E essa consciência, como ele falou, já invadiu vários lugares, já colonizou vários lugares. Vários planetas. Ele chega na Terra, e a Terra é tipo, tecnologicamente falando, ela é primitivíssima. Pra Aí caraca. ele fala, cara, na moral, com a tecnologia que esses caras têm, qual é o máximo que eles têm? Eles têm um cano de ferro que costa um pedaço de outro ferro. Vai bater na gente e não vai dar merda nenhuma. Não dá nada. Bela bosta. A gente é imortal. Sério, vocês não vão conseguir ganhar da gente. Nem tenta. E aí o lance é que o doutor, ele pega justamente onde é a fraqueza deles, que é essa disrupção sonora. Exato. Eles conseguiram quebrar o código ele vence ali o cara principal, só que tem a tal da máquina. Tem essa gosma bizarra dentro. A gosma. Que, dependendo do olhar que você tiver ali, parece outra coisa. Mas a gente não vai falar o que é. Mas olhem bem pra aquela telinha, aquele vidrinho que tem o bicho dentro. Quando ele começa a colar ali no vidro, parece uma parte do corpo. Nojento pra caralho. É mas nojento. Não vamos falar. Pula essa parte, vai. Não pula. Tem que ver tudo do episódio. Mas enfim. Não, tô falando, você pula agora. O doutor fala assim, beleza, eu vou jogar aqui. Liz, aperta o trem aí pra colocar aqui. Trem. Na hora que ela aperta, não vai. E aí começa, você vê que a consciência ali nesse trem, o negócio tá dentro da máquina, ele começa a soltar uns tentáculos de plástico, de negócio na cara do doutor. E tem também essa outra cena icônica, que é o terceiro doutor
lutando contra esses tentáculos de polvo e o negócio pegando na cara dele, e pega na boca e pega no olho. A gente vai ver, inclusive... Ele não consegue, ele faz umas caretas, ele tá totalmente Pois é. imobilizado ali, ele não consegue se mexer. E aí, na real, quem salva o dia ali, claro, né, é uma coisa em conjunto, né? A gente tem a frente do brigadeiro, lógico. a frente do brigadeiro lá fora atirando, o doutor e a Alice estão aqui, o doutor vai pra perto da máquina, mas quem salva o doutor é a Alice. Sim. Porque a Alice consegue consertar, porque o troço quebra, ela abre e na hora começa a remendar e Isso. faz funcionar. Isso, E ela aí fica desesperada, o tadinha. doutor consegue ali por pouco se soltar, apertar e consegue, né, ele Se desvencilhar, solta o som ali, se desvencilha e ganha. Exato. Ele mata, entre aspas, a consciência Lestane ali. Mas essa luta do doutor com tentáculo é bem icônica, Cara, gente. e Tem é- vários Não, lugares. e é muito maneiro. Tem gifs por aí Porque com você isso. vê que, tipo, não é nada de mega complexo, é um vilão. Cara, não. São tentáculos de um povo. É tipo o Bela Lugosi nos filmes do Ed Wood. Sim. Que era ele se debatendo com um povo de borracha. É isso. Entendeu? exatamente E o isso. John Pertwee, ele. A atuação dele é muito. É física pra caramba, né? Porque você vê que. E até os efeitos, né? Que você vê que, por exemplo, a gente vê que o tentáculo enrola no pé dele. Claramente aquilo era o quê? Tava enrolado, eles puxaram, desenrolou. E eles pegaram esse take e fizeram um revés, né? Claro, gente. Mas o efeito que Efeitos causa é muito maneiro. práticos, tem nada de CGI. Não existe CGI, gente. O efeito que Nessa causa é muito época. legal. Você vê que o negócio tá puxando a perna dele, puxando o braço, e ele não tem como se desvencilhar. Aham. É e aí muito vem legal. a Companion, mostrando pra que serve uma Companion. Claro, gente. É pra isso que a Alice tá ali. né? Dá o suporte pra ele, ele consegue vencer do vilão. E é isso, eles vencem dele ali. Mas quando a gente corta a cena, ele já deixa bem claro. O brigadeiro fala, e aí? Legal, consciência Lestane. Qual o esquema? Eles vão voltar? O doutor fala, sim, muito provavelmente. Sim. Se eles já conquistaram vários locais e eles caíram na Terra, eles são uma consciência coletiva. A gente venceu aqui desse núcleo, desses pedaços que a gente achou. Se Mas tem eles um já pedacinho, estão sabendo do que aconteceu aqui e se vão tem um tentar... pedacinho que sobrou, esse pedacinho vai conseguir mais coisa depois. E ele sabe como a gente ganhou dele aqui. Então a próxima vez ele já vai fazer diferente. Tipo, eu não livrei a Terra. Eu só livrei a Terra desta vez. Momentaneamente. Mas assim, vai voltar. Não vai ter jeito, entendeu? Pois é. E aí, somado a esse lance de, já não vai ter jeito, não vai não sei o quê, tem o lance que o doutor não pode sair da Terra. Ele já falou, eu tô preso aqui. Ele tá sabendo já. Qual é o lance? Aí o brigadeiro falou, tá bom, por que você não trabalha pra gente? O paycheck é gordo, o pagamento é gordo. Ele falou, não, dinheiro... Mas eu não preciso de dinheiro, não é interessante pra mim. Eu não preciso de dinheiro pra nada. Aí, você vai querer... Todos queríamos ser o doutor, né? Não precisar de dinheiro. Não, é porque pra ele, realmente... assim, ele fala isso agora, mas na verdade ele vai precisar, né? Porque ele vai estar na Terra. Mas ele fala, não, dinheiro pra mim não faz diferença, ó. O que eu preciso é... Primeiro, eu quero um laboratório pra eu poder trabalhar numa boa. Eu quero a Alice, porque eu preciso de uma assistente nessa altura, boa. A minha altura. Isso. E ele falou, e essas roupas aqui, eu roubei. Eu quero roupas novas. Porque ele tem quando ele abre o casaco, ele fala, oh, good Christians. Essa roupa roubada. Não, eu preciso de as roupas novas e tal. Inclusive, o dono dessas roupas tinha um carro. Dá pra ficar pra mim? Aí o brigadeiro fala, não dá. Inclusive, a gente já devolveu pro dono. Aí ele fala, não, então, arruma um pra mim. Aí o brigadeiro fala, tudo bem, a gente pode... tentar arrumar isso aí pra você. A gente vai ver o que pode fazer. Aí é muito bom o doutor fala brigadeiro assim, a gente pode ir agora comprar? Que ótimo, a gente pode ver sim. Pode ver agora? Pode ver agora? O brigadeiro, não, depois Agora não, calma, não, doutor. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Aí ele fala, não, então tá tudo certo, você vai trabalhar pra gente agora. Aí só fica estabelecido. Só que tem uma coisa, que nome eu boto na folha de pagamento, que eu nunca até hoje eu soube o nunca seu soube o seu nome. nome. E ele olha assim e fala, Smith. doutor de quê? Smith. Doutor John Smith. Dr. John Smith. E ele dá aquele risinho e acaba o arco. Cara, é tão legal ele usar o nome de John Smith. Que ele já tinha usado antes como segundo doutor, já né? tinha usado. E aí é muito legal porque na era Capaldi ele descobre que ele ainda está como funcionário da Unity. E ele ainda tá na folha de pagamento. Ele ainda tá na folha de pagamento. Começou aqui, começou em Spearhead from Space, cara. É muito legal. E aí é bacana porque é realmente estabelecidas as primeiras bases da era Pertwee, né, cara? Sim, ele vai ficar trabalhando pra Unity, a gente já sabe disso. Assim, a gente já vai entrar no próximo arco pensando, vai ter a Unity lá, a gente vai ver esses caras de novo. Não vai ser em outro... Engraçado, né? Isso dá toda uma ideia ali, forma na nossa cabeça uma ideia de continuidade que, por exemplo, na época do primeiro e do segundo não tinha. Porque assim, na época do primeiro era muito assim, mais solto. a gente tinha um arco, sei lá, ali, o arco do pistoleiro lá, do Okikuhau.
Aí o arco seguinte já não era mais o Okikuhara. Chance No arco seguinte já era um outro set, uma outra parada. É. No segundo, a mesma coisa. Tipo, a gente tá... Cada planeta um troço diferente. O Highlanders, aí no outro tá, tipo, no Himalaia, aí no outro... Sabe? Passado, Aqui não. futuro, Aqui tudo não, misturado. tipo, essa semana a gente tava na Terra com a Unity. Semana que vem, a gente também vai estar na Terra com a Unity. E na outra, a gente também vai estar na Terra com a os Unity. vilões, a diferença agora é que ao invés do doutor ir ao problema, o problema vem ao chega doutor. até ele. Imagina quantas Entendeu? coisas a Terra já não passou. Pois é, porque qual é o lance? Como o doutor chegava às aventuras antes? Ele caía ali com a Tardes num lugar onde estava tendo um problema, ele resolvia esse problema e ia embora. Agora não. Ele tá ali parado, trabalhando, e o problema vem a ele e ele tem que resolver. Ele que tem que lidar com isso, É. né? Ele tem que lidar com as invasões alienígenas na Terra, sendo ele um próprio alienígena. É muito isso é o que é maneiro. muito engraçado, né? Que é muito bom. Cara, essa fórmula é uma fórmula aí que os produtores falaram. Acho que vai dar Vai certo. ter que ser. E vamos que vamos, vamos ver o que dá, né, cara? E a gente sabe que deu certo. Pelo Deu. menos. E Não a longo prazo não daria certo, mas pelo menos naquele A momento série fez não poderia sentido. ficar assim pra sempre, mas É. o tempo que ela ficou, ela fez muito bem. Tipo, não teve um momento tipo, Sim, ai meu sim. Deus, eu não aguento mais. Não é como se o fato dele estar preso na Terra fizesse tudo ficar chato. Muito pelo contrário. Com certeza, não. Eu acho que é uma das melhores épocas que tem. Então, fez sentido. Sim. Vamos aí para as nossas curiosidades desse favor. episódio maravilhoso, icônico, Manda ver. excepcional, Colorido. inesquecível e colorido. Ô, meu colorido. Acima de tudo, meu colorido. Bom, gente, Spearhead from Space foi ao ar na BBC de 3 a 24 de janeiro de 70. Viu como é bem no comecinho? 3 de janeiro, bicho. Bem no começo do ano. Foi bem 12ª temporada, né, da Jory aqui. Bem no comecinho. Bem, pra começar bem o ano Sim, mesmo. foram 4 semanas, né? 4 episódios. Sim, 4 episódios. E aí, como a gente já falou no arco anterior, foi o hiato de 6 meses. Sim. O War Games acabou em junho ou julho de 69. no meio do ano, Então eles tiveram 6 meses pra fazer toda a produção de Spearhead. É por isso que ele é tão bom também. Sim. Porque eles tiveram muito tempo pra fazer. Ele não foi tipo os outros episódios que era de semana em semana tinha que fazer. Não, amigo, você teve Isso. várias semanas pra fazer. Na verdade, todo esse ritmo Várias de semanas que fizeram meses. todo esse ritmo de produção que ele tá sendo modificado, ele vai se manter na era Pertwee. Por exemplo, uma coisa que eles definiram agora a gente não vai ter mais 9 meses de Doctor Who ininterruptos, vão ser só 6 meses. Então a gente vai ver que existe uma diminuição no número de episódios anuais de Doctor Who. Por exemplo, até nesse primeiro arco, são 6 episódios. Não são 6 não episódios, são. são 4 episódios São só 4. E essa estrutura de 4 vai acabar se mantendo por um bom tempo, entendeu? A gente não vai ter mais uns arcões gigantescos, não. Vai ter um ou outro. Por exemplo, o melhor de todos nessa temporada que é Inferno são 7. Mas tudo assim, bem. é raro, né? O roteiro é do Robert Holmes e o editor de roteiros é o Terence Dix. Grande Terence. E esse é o último arco de Derek Sherwin como produtor. Depois Sim. vai entrar o Barry Letts. Burlesque fica aí uma renca também. Fica um tempão. E uma curiosidade é que Sherwin, ele faz um dos caras da Unity nesse arco. Não é acreditado, mas ele faz a pontinha dele ali. Como a gente falou, introdução dos dois corações e também introdução de uma coisa que é meio polêmica. Porque até então, os atores que faziam o Doutor eram creditados como Dr.Who. Agora é Doctor, escrito por extenso Doctor Who. Aí isso vai mudar várias vezes ainda. Tanto que é legal que, por conta desse fato, né, de ele ser acreditado como Doctor Who, a maioria da galera que assistia nessa época se refere ao Doutor como o Doctor Who. O próprio Capaldi. Teve um vídeo que tava rolando por conta desse lance de R.S. Rose e tal, teve um vídeo que tava rolando do Capaldi falando sobre quando ele assistiu Rose pela primeira vez. Que ele fala, eu não conhecia, não sei o quê, e aí eu vi esse bloke, e quando eu vi como ele, Billy Piper e ele elogia muito o Eccleston, como né? eles fizeram aquilo, quando eu vi o discurso dele pra Constantine, eu falei com a televisão, this bloke is Doctor Who.
Ele fala o tempo todo que ele é o Dr. Who. Curiosamente, o Eccleston também era acreditado como Dr. Who na temporada dele. Sim, Né? Só foi pra o doutor do Tennant pra frente. Do Tennant pra frente. Então, assim, ficou conhecido essa expressão e pra eles era Dr. Who e pronto, e acabou. Como a gente falou, né, o título provisório era facsimile e essa palavra é falada durante o arco, inclusive em vários roteiros. Ainda ficou essa palavra como título do episódio. Facsimile, pra quem não sabe, é uma cópia. Só que não é uma cópia, não é uma falsificação. Passa um fax. Mais ou menos, não é uma falsificação. É tipo assim, por exemplo, a gente tem... Não, é uma cópia, é uma xerox. É uma cópia, mas é uma cópia direitinha. Não é como se fosse tipo uma... Não é um bootleg. Isso. É uma cópia. É uma cópia real, verdadeira e tudo mais. Então, né, vamos lá do porquê que agora vai ficar na Terra. Além do budget, que obviamente é uma questão importantíssima para a emissora, aliás, é a questão principal, Sim. né? Tipo, é óbvio que a gente tem que fazer... enxugar, senão não vai dar para fazer mais. Senão vai dar mais para fazer. Eles também estavam sofrendo com uma audiência um pouco baixa. Entre aspas, né? Para eles era baixa e eles achavam que, por exemplo, a ITV, em dados momentos, conseguia passar Doctor Who. Em termos de números. Claro. Então, por exemplo, você vê como as coisas mudaram. War Games teve uma média de 5 milhões e Spearhead from Space teve uma média de 8 milhões. Então, assim, pra você ver como dar um pump na série, muitas vezes é uma estratégia da emissora de renovar o público, de aumentar os números da audiência, né? Então, pra eles... Isso se dá também pelo fator curiosidade, né? E foi o primeiro episódio de Doctor Who em cores. Você acha que as pessoas não estavam loucas pra ver como ia ficar? Loucura! Elas estavam 6 meses sem ver nada, bicho. Não, loucura total. E aí, na verdade, antes lá de War Games, um pouquinho durante a sexta temporada, eles já tinham esse papo de e aí a gente vai cancelar, vai continuar, o ator já pediu pra sair, né? Foi na época que o Troughton já tinha avisado a BBC que não ia mais rolar. Eles chegaram a considerar tirar Doctor Who do ar, e já que a gente vai ter uma programação colorida a partir de novembro, a gente pode fazer outras séries no lugar, tipo adaptações de Júlio Verne, uma nova versão do Quatermass e até uma série nova do Terry Nation sobre um investigador científico foram consideradas. Sim, essa inclusive foi feita. Né? Então, assim, eles tinham cartas na manga. E aí, na época, o Peter Bryant e o Derek Sherman falaram assim, não, faz assim. A gente teve umas aventuras do Doutor na Terra que deram super certo. Vamos continuar assim? Vamos fazer um monte de aventura na Terra? Porque, vocês cortam o orçamento, a gente gasta menos, e as pessoas vão se manter interessadas mesmo assim. Sim. Por quê? Porque a gente tem as modas da época, gente. Nos anos 60, a gente tem aquele terror atômico, coisa mais atômica. Sim. A BBC começou a ver que as pessoas já não estavam mais se interessando mais por isso. Por exemplo, a Dalek Mania já tá muito lá atrás. A gente nem tá podendo mexer com Dalek mais. Nossa, Dalek não aparece na série há anos. E aí eles pensaram assim, as séries que estão fazendo mais sucesso são as séries que estão mostrando o cotidiano da vida das pessoas. Se a gente colocar em Londres, se a gente colocar na Terra, vai fazer mais sentido pro público. Pra ter a proximidade. Tipo, pra ter proximidade. Ele não vai estar vendo a história do planeta na galáxia 27. Não, ele vai estar vendo uma história que se passou na estação de metrô que ele desce. E isso, pra eles, era fundamental. Tipo, é claro que as pessoas vão querer assistir muito mais isso do que Homenzinho Verde Três Cabeças, como disse a Liz Shaw. Azul, né? Mas verde, azul, enfim. Então, assim, e foi genial. Foi uma sacada do tipo assim, deles se mantendo o mais atualizados possível dentro da época, dentro da conjuntura e dos roteiros que estavam sendo feitos na época, gente. É uma coisa assim, a gente não consegue analisar Doctor Who isoladamente. A gente tem que ver o que os outros programas, os outros canais estão fazendo. Doctor Who, ele é regido por todo esse organismo que tá em volta dele. Claro, entendeu? Então, assim, não dá pra ele ficar atrás e falar, não, a gente vai ser só uma série de ficção científica. E isso é uma coisa, assim. que rola até hoje, né? Porque a gente claro, vê que o tempo todo. A gente sabe que Doctor Who nem nasceu pra ser isso, né? Ele nasceu com a ideia de ser uma série com uma veia educacional. Isso. E isso
nessa altura do campeonato já se perdeu há muito tempo. Não, tipo, já evoluiu. Faz na época do anos primeiro isso. Doutor, eles já tinham visto que, beleza, começou assim, mas foi morfando pro negócio mais sci-fizão. Claro. E aí virou um sci-fi heavy ali com o segundo Doutor, e agora a gente tá na pegada mais espionagem. James Bond, toda essa nessa pegada. conjuntura, claro. Pois é. Mas a verdade é que é a seguinte, a série, ela até hoje, ela serve como um meio de comunicação para problemas que estão acontecendo. Isso, da então, época. por exemplo, a gente vai ter... A coisa do plástico era um negócio que tava se falando muito naquela época. É por isso que eles escolheram esse Sim. tema, sabe? Não, e coisa assim, o que é assustador? Beleza, manequins assustadores, vamos usar isso. Sim. Por que hoje em dia, tipo... E aí a gente tá falando, né? O budget da série ser baixo fez com que a série ter que ficar aqui na Terra e tudo mais. Hoje em dia também, tipo... beleza, a gente tá tendo um problema com poluição no mar. Então vai ter um episódio sobre poluição no mar. Claro. Tá tendo uma epidemia de, sei lá, de ódio gratuito online. Vai ter um episódio Vamos falando abordar. sobre isso, É entendeu? lógico. Doctor Who é uma série que, se você for olhar, era sempre sobre os problemas que estavam rolando na época, gente. Sim. Tudo é muito deliberado. Fantasioso em volta, claro. Sim. Mas Com a roupagem do sci-fi, né, da fantasia, mas é isso, sabe? Então, assim, eles estavam apenas e tão somente se mantendo atuais. Bom, vamos lá, né? Como eu falei, esse arco foi feito lá em 69, as filmagens começaram em setembro e começaram já com várias cenas externas. E aí, em outubro, eles iam pro estúdio gravar algumas cenas, né? Unity e tal, quartel-general. já não era mais no Lime Grove de novo. Não era mais Lime Grove, era no BBC Television Center. Isso. E aí, os câmeras da BBC, dos estúdios, Sim. falaram assim, tamo de greve. Vou trabalhar não, filho. Sabe por quê? Porque agora com essa coisa de colorização, é muito mais difícil trabalhar com esses negócios. Esse negócio de cor matou Doctor Who. Matou Doctor Who is dead. The death of Doctor Who. The Death of Doctor Who, né? Não, na verdade não. Eles alegavam que a tecnologia em cores era mais complexa e eles precisavam de mais tempo e a BBC tava com hora A e toque não de caixa. queria dar mais tempo e aí eles entraram em greve. Solução que os caras arranjaram? Vamos filmar tudo em externa. Filma fora. Não Dá preciso nada. de estúdio. Vamos filmar no hospital, vamos filmar na fábrica de boneca, vamos filmar no quintal da minha casa, Na Madame vamos Tussauds. filmar na minha garagem. Este arco, ele é feito quase que majoritariamente em externas. E até as cenas que são dentro de algum lugar, tipo laboratório Não é e no tal, estúdio. Não é em estúdio. E isso são justifica locais reais. duas coisas. Por que o som em algumas cenas é tão aberto? Sim, Você dá vê pra que, perceber. Você vê que a primeira cena ali com o Brigadeiro e com a Liz no escritório dele, Isso. parece que ele tá filmando numa sala gigante. É outro tipo de amplificação sonora, né? É diferente. E também justifica por que nesse arco o laboratório da Liz e do Doutor é tão diferente do resto. Tipo, Isso. porque ele não tá no QG da Unity. Não. Ele tá no laboratório temporário. Por que fizeram ser um laboratório temporário ali, Por causa feito na disso, hora? Porque eles não tinham como filmar dentro do estúdio, então eles criaram a desculpa. Pronto, bota no roteiro e acabou. Outra coisa que eles decidiram, já que era tudo externa, era usar um filme de 16mm. Porque os câmeras que faziam as externas estavam usando as câmeras de externa só. E aí ele foi totalmente filmado em 16mm e é por causa disso que ele é um arco que ele conseguiu ser convertido em HD para ser lançado em Blu-ray, porque Por a isso- tecnologia é muito Exato. superior. Por isso que o Blu-ray de Spearhead, quando ele saiu, teve todo um Uau! bafafá, uma edição especial. Sim, É sim. por isso. E é o único arco da série clássica filmado inteiramente em 16mm, além também do filme do É, Paul que o filme não Magan. era full Mas filme BBC, é filme, né? é. Filme é filme, então... Apesar de ser telefilme, mas ele não era também uma venture só da BBC, né? Exatamente. BBC e Fox eram outras regras. Exatamente. Muito bem, no meio das filmagens desse arco, a BBC decidiu tirar o Peter Bryant e o Derek Sherwin da produção de Doctor Who, assim, tipo, olha... Acabou. Eu sou o chefe, vocês não trabalham mais aqui. Assim, tipo, os caras não tiveram escolha, né? E aí, o Shaw Sutton, que era o chefe de drama da BBC da época, o Head of Drama, ele convidou o Douglas Camfield para ser produtor, mas ele não quis. Esse nome ainda vai aparecer Tudo bem. em Doctor Who, mas dessa vez ele falou não. Aí ele convidou o Barry Letts, que já tinha trabalhado em The Enemy of the World, que é um Nossa, arcaço. que arco maravilhoso. E em outubro ele já assinou o contrato. Então, esse é o último crédito do Sherwin. E aí, a partir do próximo Já é arco, Barry. já entra o Barry Letts.
Como a gente falou, teve filmagens também no Madame Tussauds. E eles usaram vaselina na cara dos atores pra parecer Dá um os aspecto Daltons. de bonecão. Exatamente. A abertura que a gente falou, que está abundante de cores, Sim. foi feita por Bernard Lodge, que já tinha feito a abertura do Trottle. Ah, sim. Só que ele fez um monte de experimentações, porque como agora era cor, ele tinha Ele tinha um elemento a mais pra explorar, não era muita só coisa pra trabalhar. figura maluca, era figura maluca, uma cabeça entrando, cores, Cores, outra música, loucura. sem serifa. Outro logo, os créditos finais também, acompanhando Sim. os iniciais, coisa que não acontecia. Antes só entrava, começava a entrar as letras e ficava em preto. Entendeu? Então, assim, foi uma grande inovação. E uma das ideias que ele abandonou no meio do processo é que o Pertwee, ele jogaria a capa na tela Que e maneiro. as cores surgiriam das sombras da capa. Pô, isso ia ser maneiro, hein? Só que não deu pra executar muito bem Olha aí. ainda, a tecnologia Mas ainda seria estava nova. maneiríssimo. Mas ficou como ficou e foi filmado em 3 de agosto de 69. Olha aí. A abertura nova de Que Doctor maneiro. Who. A gente vai ter algo, entre aspas, próximo a isso, porque a gente vai ter uma outra abertura, né? O terceiro doutor Vai ele não mudar. tem só essa. Vai mudar. Já pra última fase dele ali, a gente vai ter uma abertura que é ele de corpo inteiro, indo pra trás ali. Isso, é E aí diferente. já é o logo em diamante, já é uma outra parada. É. Mas não chega a ser essa maluquice da capa, infelizmente. Mas por exemplo, essa abertura ela é bem inovadora se a gente compara com a Sim, anterior. sem dúvida. E se vocês repararem bem, dado o momento que tá mexendo ali os créditos, parece a você só sombra do Darth Vader. Isso é um negócio, eu vou te falar, isso não tá em Dr. Magazine, isso não tá em nada. Isso tá na cabeça da Thaís. Tá na cabeça da Thaís. Ela começou a falar esse negócio, eu nunca... Maluco, eu vi esse negócio da parte do terceiro doutor 300 vezes, eu nunca vi um Darth Vader. Aí ela falou uma vez, olha, parece o Darth Vader. E agora eu não consigo parar de ver essa merda. Porque When toda you see vez... it, you can't unsee it. Exatamente. Toda vez, cara, que começa ali as cores a mexer, a gente vai tentar deixar, a gente vai tirar um print, bem da hora, você consegue ver certinho o formato do Darth Vader, cara. A mulher tá certa. E eu só quero deixar claro aqui que Star Wars não existia nessa época. Ah, tá. Ou seja, então tá bom. o George Lucas assistia Doutor... Mentira. É isso, é isso. E ele se baseou nas imagens psicodélicas, Isso. estroboscópicas fazer o Darth Vader. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, não é verdade isso, pelo amor de Deus. Mas que parece a sombra do Darth Vader, parece. A silhueta, A né? silhueta do Darth Vader. Bom, vamos falar um pouquinho dos atores que entraram, né? A gente Sim. tem o John Pertwee, maravilhoso. Que, como a gente falou, né? Era do Navy aí, tinha tatuagem, bababá. Trabalhou na Segunda... Trabalhou, né? Trabalhou na Segunda Guerra. Lutou na Segunda Guerra na inteligência naval. Tá pensando Olha aí. que ele era Não era foda. qualquer... Ele não era só o cara que passava o mob, como é que é o mob? O esfregão no deck. Não, ele era foda. Ele foi casado 2 vezes em vida. Primeiro com a Jean Marsh. Olha aí, você lembra de Jean-Marc? Jean-Marc. Jean-Marc, nossa querida Sarah Kindle. Maravilhosa. Com pena efêmera, que durou pouco. E que vai voltar lá na frente, lá com o Sétimo Doutor, fazendo Morgana. Morgana, maravilhosa. Amo a Jean Marsh. Foram casados entre 1955 e 1960. Olha aí. Faz tempo, né? Tem um Faz tempinho. pra você ver. E aí ele se divorciou e casou com a Ingeborg Rocha, Ingabor. que é a mãe do Sean. Olha Sean aí. Pertwee, Sean Pertwee. né? Maravilhoso, Nosso Sean sonho Pertwee. de um dia Nosso ser o sonho terceiro de doutor. doutor. E também Daryl, ele teve 2 filhos com ela. Bom, ele era conhecido por papéis basicamente cômicos. O John Pertwee, ele tem uma carreira muito extensa, pré e pós Doctor Who. Então, isso é muito engraçado, porque Extensa. assim, a gente teve um ator de papéis sérios, em que ele era o galã, em que ele era o herói, não sei o quê, fazendo um doutor galhofado, engraçado, que é o era Troughton. Isso. O Troughton era galã, ele fazia Robin Hood, Não, ele era bonitão. bonitaço. E aí ele vem fazer um doutor todo cômico. E aí agora Todo cabelo desgrenhado. Todo maluco. E aí agora a gente tem um ator majoritariamente de comédia 1000% fazendo um comédia. doutor mais sério. Exato. Não é um doutor duro, isso é uma... Sabe aquele lance de falsas verdades que as pessoas têm? Tipo, o terceiro doutor, ele é muito sério, tudo dele resolve Sisudão. na porrada. E não, a verdade é que ele é engraçado, ele ri, ele é solto, mas ele é um pouco mais comedido do que o segundo. Exato. E diferente da crença popular, ele não resolve tudo na porrada, apesar de a gente brincar de
tudo raia que Só dizendo na porque sua cara. ele é um action man, né? Muito pelo contrário, ele é muito diplomático em vários momentos. Ele usa a Porque cabeça ele em vários ainda é o momentos. doutor, né, Mas gente? quando ele precisa, ele cai no pau, né? Fazer o quê? Porque nem sempre a diplomacia resolve. Às vezes a diplomacia que resolve é a diplomacia do murro na sua Da cara. fazer o porrada, quê? né? É. Fazer o quê? Então, assim, ele, pra começar, que o pai dele era ator também. Aí ele participou de ele era basicamente ator de rádio, né? Todos eles eram um pouco, né? Porque era aquela época. Então, assim, ele fez um monte de comédia, ele fez. Assim, ele teve uma carreira super extensa em papéis cômicos. Um dos mais proeminentes aí foi The Navy Lark, que era um audiodrama de sitcom que rodou de 59 a 77. Tipo, ele fez esse negócio por muito tempo. Era audiodrama mesmo. E depois que ele saiu de Doctor Who, outro papel icônico foi o espantalho lá, né? Do Hansel Gummidge. Warzel Gummidge, de 79 a 81, e era na ATV. Que ele fazia, que na verdade os dois papéis que meio que destacaram ele pra vida que marcaram. Foi o Doutor e o Espantalhão. Isso, o Espantalho. Né? Esse Espantalhão, pra gente brasileiro que entender, é quase como se ele fosse o Visconde de Sabugosa. Do sítio, ali. É mais ou menos Ele era um isso. Espantalhão maluco, ele era engraçadão, ele falava com uma voz assim. Sally. Ele era, assim, ele fez papel cômico a vida inteira, menos Doctor Who. O lance do Navy Lark lá era engraçado porque era uma série militar, né? Tal qual o Hartnell, que fez uma série militar antes de ser o Doutor, tudo bem que no caso do... Que também era uma comédia, né? A do Hartnell, só que o personagem dele era mais durão. Mais durão. Só que o que é engraçado é que no Navy Lark, o personagem do Pertwee chamava Pertwee. Isso, exatamente. Ele fez outros personagens, mas o principal era esse, né? Então, assim, ele tinha toda essa experiência enorme. E aí, ele mesmo, o Pertwee, falou, eu acho que eu quero fugir à regra. Eu quero... me dar este desafio. Eu quero ser o galanzão dessa vez. Eu quero me dar este desafio. Eu quero fazer ele um pouco mais sério, mais heróico, mais técnico. O lance é o seguinte: cientista, sabe? O terceiro doutor, ele é um super-herói. É isso. Ele é um super-herói. 1000%. E tanto que o Shaw Sutton, que era o head of drama ali da BBC, ele deu um conselho pro Jon Pertwee. Ele falou assim, seja você mesmo. É que nem você Faz você na vida real. E aí foi esse o ponto de partida do Pertwee pra começar a deixar a marca dele em Doctor Who. Tipo, beleza, eu vou fazer desse jeito. Vamos falar da roupa? Claro. Porque apesar dele ser um action man mais sério, a roupa dele não é tão séria assim, né? É uma parada... Austin Powers diria que é maravilhoso. Exatamente. O lance é o seguinte, quando ele foi fazer o teste, que eles já estavam buscando um ator lá em abril, maio de 69, né? Que o Troughton já tinha anunciado. Primeiro eles chegaram em outros atores, eles negaram. E aí eles pensaram no Pertwee. E ao mesmo tempo, o Pertwee também se interessou em fazer Doctor Who, porque ele assistia a Era Troughton, inclusive. Olha aí. E aí ele falou, com o agente dele, falou, mano, liga lá, eu quero. E aí o agente dele falou, então eles meio que já estavam te procurando. E aí, beleza, vamos fazer o teste. Ele foi fazer o teste com uma roupa de veludo, aquela camisa cheia de frufru e uma capa. Sim. Só que ele foi de zoeira. E a zoeira pegou, né? Eu vou louco. Eu vou loucão. Tipo, essa é a roupa mais maluca que eu já usei. Eu vou fazer o teste pra passar nesse teste malucão. E aí, quando ele foi escolhido, ele falou, tá, e qual vai ser minha roupa? Aí os produtores falaram... Essa aí, meu filho. O que você tá pensando? Você acabou de dar ideia pra ele. É perfeito, né? E a lembra um pouco o que aconteceu com o sétimo, né? Porque com o sétimo foi mais ou menos isso. Ele foi pra fazer o... né? Como é que é a palavra quando você vai... A entrevista de audition, né? Audition. O teste. Ele tava com aquele chapeuzinho de palha que ele usa. Os caras falaram, fica com o chapeuzinho aí. E aí pegou, né? E ao mesmo tempo, né, a gente tem a costume designer, a figurinista, que se chamava Christine Rollins. Ela super curtiu o visual que ele usou e ela lembrou, ela até fala, né, que uma das inspirações também pra essa roupa foi a série do Adam Adamant Lives. Sim. Que ele também usava essa capinha. Isso já abre aí uma certa... Uma treta, mas... Uma leve tretinha. O Pertwee, ele sempre contou que ele criou a roupa do próprio doutor. Isso. Que ele conta essa história. Eu cheguei que lá, ele foi lá com a roupa cheia de frufru e de veludo e tal. Fiz pra zoar, eles gostaram e aí ficou com a roupa. Mas a ideia da roupa foi minha.
essa costume designer fala que, na verdade, ela inspirou a roupa Do do Pertwee. doutor, do Pertwee, nesse outro personagem dessa série do Adam Adamant. Exatamente. Então cada um falou uma coisa, mas a real é que a base é a mesma, né? Porque é o lance da capa. Sim. E era uma coisa que tava rolando muito É na engraçado época, que a capa ele nem usa sabe? tanto, né? É, pois é. O lance dele, ele usa aqueles ternos de veludo. E o casaco de veludo, O casaco de exatamente. veludo e babado. E o babadinho. Ele usa. Sim. Ele usa a capa em algumas ocasiões, quando ele usa roupa preta, e ele Isso. tem aquela capa toda xadrez, que ele já tem Five Doctors, sabe? Isso. Mas é vez ou outra só, a capa ele não usa tanto. Pois é. E lembrando uma curiosidade que Adam Adamant Lives foi criado por duas pessoas que a gente conhece. Quem são essas pessoas? Sidney Newman e Verity Lambert. Nunca ouviu falar. Mentira! Sim, Pois é. gente, é uma série que foi Foi um outro criada projeto aí deles. por eles. Infelizmente só durou 2 temporadas. A BBC apagou inteirinha a segunda Curiosamente, temporada. a segunda temporada inteira de Né? Adam Adamant Lives é Recon, porque Olha! a BBC resolveu Pior transformar que nem em carvão. Recon tem, já era. Tipo, sumiu. Não, eles queimaram tudo. E É. o lance, e também pra se tornar aí mais uma curiosidade, Adam Adamant Lives hoje pertence a quem? Big Finish. Finish! Ela tá fazendo áudios de Adam Adamant Eles Lives. estão fazendo uma nova versão aí, Uhum. bem bacana. Vamos falar aí da Caroline John também, que é a Alice Shaw, Caroline nossa John. querida nova companion. Sim. Né, que também foi anunciada antes, tudo mais. Ela tinha 25 anos quando ela entrou em Doctor Who, Novinha. novinha. Ela assinou contrato para apenas 2 arcos. Tá. E depois isso foi sendo renovado. E ela foi anunciada para a imprensa em 10 de setembro. E ao mesmo tempo, olha a diferença, né? Ela foi contratada para 2 arcos. Tá. Enquanto o Pertwee e o Nicholas Kearney foram contratados para 21 episódios. Caramba. Então eles estavam contando muito mais Com eles dois. com o Brigadeiro como um companion. do que pra Liz. Eles ainda não sabiam muito bem se a Liz ia funcionar ou não. Eles não sabiam como ia ser a dinâmica também. Mas todo companion é assim. Sim. Os contratos de todos, Fraser Hines, Wayne Padbury, todos que passaram eram contratos mais curtos do que o do ator principal. Claro. Mesmo, né? A Caroline John voltou várias vezes aí pro universo de Doctor Who. Ela fez Five Doctors, ela fez Dimensions in Time, ela fez o Probe lá da BBV. E depois foi pra Big Finish, né? Ela fez Sim. Companion Chronicles, que foi bem legal. Ela fez o papel da Liz de novo. E uma curiosidade legal é que ela era casada com o Jeffrey Beavers. Então, ela fez várias coisas no Né? Doctor Who. Uma outra coisa muito legal que ela fez no que Doctor ela Who... se casou com o ator de Ela Doctor se casou com o mestre. Exatamente. Vamos lá. O Geoffrey Beavers, pessoal pra quem não tá ligado, qual é o lance? Qual é o primeiro mestre que a gente tem? Roger Delgado. Claro. Depois do Roger que Delgado... tá próximo de entrar já, olha Depois aí. do Roger Delgado, o que a gente vai ter? A gente vai ter Peter Pratt fazendo o Caveirinha, que é aquele bem caveirão lá do Deadly Assassin. Isso. Ele fica só em Deadly Assassin. A partir daí, a gente começa a ver o que eu gosto de chamar de mestre podrão, que ele não é cadavérico caveira, mas ele não tá formado total ainda. Não é ser humano. E aí... não, já é ser humano já. Mas ele ainda tá zoado. ferrado, tá queimado. Bem zoado. Que é o Geoffrey Beavers, que é quem vai Isso. ficar um tempão aí como mestre. Assim, um tempão que eu digo até hoje ele ainda faz o mestre na Big Finish. O mestre dele, que é esse mestre Exatamente. queimadão. Exatamente. Né, cara? E eles dois tiveram aí uma filha. fruto. Um fruto chamado Daisy Ashford. Daisy Ashford. Atualmente está fazendo ninguém menos que Liz Shaw nos áudios do Terceiro Doutor da Big Finish. Exatamente. Ela está fazendo a personagem da mãe. Da própria mãe, é muito bonitinho, né, gente? O Jeffrey e a Caroline já atuaram juntos 2 vezes no universo de Doctor Who. Quando ele fez um cara da Unity em The Ambassadors of Death, então ele não era o mestre, ele era não, outro sim, personagem, e também no áudio Dust Breeding, também ali da Big Finish. Sim. E eles também apareceram juntos em 2 episódios do Probe da BBV. Olha aí. Então eles estavam sempre ali juntinhos fazendo coisas. Que maneiro. E a filha deles estar na Big Finish, tipo, além de fazer Fazendo a a Liz, além de fazer a Liz, ela fez outros personagens e outros audiodramas de Doctor Who. Sim, não, É fez. muito Só que o lance legal. eu lembro de dar essa notícia. Quando a Big Finish, ela anunciou a volta da Liz, porque qual é o lance? Atualmente a gente tá tendo esse presente aí pros fãs, em especial do Terceiro Doutor, que são as novas aventuras do Terceiro Doutor na Big Finish. Isso. Que são 2 caras impersoneiros, tanto do John Pertwee quanto do Nicholas Kearney. E fazem vozes perfeitas, são iguaizinhas. E aí a gente sempre tinha, esse aqui é com a Joe, beleza, tá?
são pessoas que estão aí, né? A Kate Manning tá aí Kate trabalhando. Manning tá nativa. Quando anunciaram a Liz, foi muito maneiro, porque a Liz a gente vai ver pouco, a gente vai ver ela uma temporada só. E ela é uma ótima companion. E aí, quando confirmaram que era a Daisy Ashford, Que é é muito a mais filha legal, porque... dela, né, gente? E eu lembro É que muito ela falou, tipo, ela tem bonitinho. Twitter, ela falou, cara, é muito louco, e assim, huge shoes to fill. Não, Porque eu tô super fazendo gratificante. o maior papel da vida da minha mãe. Olha Então, que assim, bonitinho. eu tenho que fazer bem feito pros fãs e eu tenho que Isso. fazer bem feito pra memória da minha mãe. É, pra homenageá-la de forma apropriada, né, Pois é, cara. É muito bonitinho. É muito legal, né? Essas histórias de pessoas casando dentro de Doctor Who, É. vários atores sempre juntos. É bacana. Sim. E a Caroline não fugiu disso, então, muito, muito legal. Pois é. É isso, gente. Por hora, é hoje, isso. Mas sim. vai ter muita coisa rolando Ixi, de cara, legal tem tanta nos curiosidade. bastidores na Era Perth, cara. Tem Sim, muita cara. coisa legal pra rolar ainda. Eu acho que meio que inversamente proporcional ao fato de ser na Terra pra ser mais controlado, acaba que gera uma curiosidade louca, né, cara? Tem muito. Cara, é Eles dão muito uns- legal. fazem uns sambas ali pra poder fazer as coisas acontecerem, né, Não, cara? é muito legal a gente acompanhar o que estava acontecendo por trás. E, de novo, não só por trás da produção de Doctor Who, mas como eu falei, a televisão da época. A narrativa televisiva, as tendências acompanhar da moda da época. né? Acompanhar a história de Doctor Who é acompanhar um pouco da história da televisão, cara. Palavras de Mark Gates, ele já falou isso. Sim. Tem tudo a ver, assim, a Doctor Who sempre se manteve atual com as tendências. Sim. Então, assim, não podia ser diferente. Quando você analisa a Doctor Who, você analisa as tendências de suas épocas também, Sim, né? sim. E falando em analisar, já que agora analisamos todo esse arco maravilhoso aí, Spearhead from Space, o primeiro arco do Terceiro Doutor, o primeiro de muitas coisas, que essa seja a sua primeira nota em cores aqui pra série clássica. De Hartnell ao Whittaker, qual a sua nota pra Spearhead from Space, o primeiro arco de Jon Pertwee como o Doutor? Eu vou dar um Matt Smith in The Day of the Doctor. Ah, Então já é um Matt Smith lá pra frente. Lá pra frente, tudo bem. Já é um Matt Smith já avançado. Uhum. Por que eu tô dando essa nota? Porque, infelizmente, a Era Perth eu já vi vários episódios, então já sei o que vem pela frente. Infelizmente ou felizmente, né? No caso do Trot eu não tinha visto tanta coisa, tá? Porque não é recons. Mas, cara, vai vir muita coisa boa no Perth aí ainda pra frente, mas a verdade é o seguinte. Eu acho Spearhead from Space um arco genial, um arco inesquecível, um arco que, assim, é obrigatório, tem que assistir. sim, sim. Assim, 1000%. coloque é a nas estreia suas dos Altons listas. também. A gente acaba que não falou muito disso, mas cara. foi um arco que, tipo, ele teve uma responsabilidade de trazer um doutor novo e tudo mais, e um vilão completamente novo. E que vai voltar, o Sim. que é mais legal também. Estreia do Pertwee, estabelecimento da Unity, que a Unity é uma coisa tão importante em Doctor Who, né? É tão grandiosa. Brexit nenhum vai destruir a Unity nos nossos Girl, corações. jamais, né? Por isso que a doutora faz aquela cara de dor Meu, no que- coração, porque, porra, como assim a Unity não existe mais, sabe? De novo, tudo é muito legal. Alice Shaw, confesso, não é minha companhia favorita, mas eu gosto dela. Eu acho que ela funciona bem pra essa primeira fase, da que eles era- ainda estão tateando, né? Da Era Pertwee, eu não tô considerando o Brigadeiro nessa conta, eu tô falando só das companhias Das meninas. Ela é o meio. Pra mim é Joe, Liz, Sarah Jane. É que a Jo é fantástica. A Jo não tem- é uma competição ridícula. desleal, ela é desleal. A Jo Grant é maravilhosa. Mas eu gosto da Liz Shaw. Então, assim, para começo, é espetacular. E então, Matt Smith, mas vai vir coisa melhor por aí. Principalmente quando entrar o Delgadão. É verdade. Que é maravilhoso, mas ainda demora um pouquinho. É uma temporada. Fred Pavão, sua nota pra Spearhead from Space. Eu vou fazer cor a sua nota, dou um 11 também, mas a verdade é que eu queria muito dar 12 só pra fazer o Capaldi. A ligação com o Capaldi. Mas sim. realmente, assim, talvez, é brabo, né? Eu sempre lembro os que vêm depois, eu tento analisar o arco por si. Mas eu acho o 11 uma nota justa, assim, Sim, tipo... super. Ele é como você falou, assim, não tem muito mais o que falar. Tipo, é um arco obrigatório, ele é importantíssimo porque a gente vê muito como o clima da Era Pertwee vai ser. Ele funciona muito Ele como... seta o tom. Ele é a primeira dose ali, sabe? Isso. Você prova essa dose, você gosta e você volta viciado pro resto, entendeu? E uma coisa que a gente nem mencionou, quer dizer, a gente mencionou por cima.
é marcante a diferença de The War Games para esse arco, cara. Sim. Todas as externas, tudo é muito mais grandioso, tudo é muito... A narrativa muda, é tudo muito novo. Parece, é mais dinâmico, né? Parece, né? A gente pensou aqui, né? Que é como se fosse passar da Era Capaldi pra Era Whittaker. Ou da Era Matt Smith para Capaldi. Tantos elementos foram modificados e renovados e ampliados e... Sabe, é uma mudança tão grande, tão positiva pra série, né? Tão grandioso. A comparação, dá pra gente comparar muito, tanto com o começo da Era Whittaker, quanto com o começo da Era Matt Smith também. Porque é um reset, entre aspas, de tudo. Tipo, ele não tem os companions de antes, ele tá num environment zerado. completamente diferente. Tudo zerado, tudo fresquinho, né? Então, assim, era muito pra buscar audiências, que é um esforço que a emissora sempre tem que ter. Né? Sim. Então é isso, cara. Eu dou esse 11, quase 12, vai. Quase o doutor favorito do Capaldi. Pertinho do 12, né? Ainda vai ter muito arco 12 e até mais. Não, essa temporada, quem me conhece sabe que nessa temporada tem um arco aí que vai passar de Whittaker. Eu tô ligado. Tem um arco que vai ultrapassar o Whittaker aqui, vocês sabem de qual arco eu tô falando. Ai, que inferno, viu? Pois é. Deixa pra lá. Padecer no inferno. Não é não? Mas sim, Spearhead from Space, esse arco maravilhoso que eu tava falando, ele é essa primeira dose, ele é aí o free trial de como vai ser a era Pertwee, essa era que tem muito do Pertwee, como a gente tava falando, né, cara? O Pertwee era um cara que ele gostava muito de improvisar. Nesse arco mesmo a gente consegue, não se sabe aí acertar, isso é improviso e tal, mas você consegue ver algumas nudges assim na atuação dele que você fala, putz, isso certeza não tava no roteiro. Isso esse cara tirou na hora e tanto era um Carolyn, ator experiente, tanto a Carolyn né? John quanto o Nicholas Courtney seguiram a deixa dele e virou uma baita cena. Era um ator então, assim, muito experiente. Isso a gente vai ver muito mais ainda. Com certeza. Tem muito em Nana Pertwee, vai ter muito, como a Tess falou, vai ter muito Whittaker, vai ter muito Capaldi nessa era, porque é uma era que merece, cara. Pra caramba. Então, fechamos a nota aí de Hartnell Whittaker, Matt Smith, 11 de 13 para Spearhead from Space. Um baita começo para um baita doutor. Isso aí, ó. E esperamos de verdade que vocês que estão aí em casa, aí nessa quarentena, se protegendo na casa de vocês. Por favor, hein? Se protejam. Não saiam de casa. Não saiam de casa. Não é hora de ouvir DWRcast no ônibus nem no metrô. É hora de ouvir no conforto do celular. Vocês estão aí ouvindo na casinha de vocês. Que vocês tenham gostado de assistir ou reassistir o Spearhead from Space. O tanto que a gente gostou de revisar. E essa felicidade, essa empolgação e todos esses... Meu Deus, o que será que vai rolar? Essa empolgação de estar vendo um doutor novo. Sim, é muito bom, né? Você conta pra gente nas nossas redes sociais, você vai trocar ideia com a gente nas redes sociais, que são essas, aquelas que você gosta de falar. Tem o Facebook, que é aquela rede social... Tá lá, tá caidinha. O Facebook só esqueceram de enterrar, né? Tadinho. Mas tá lá, tem o Facebook. Eu ainda tenho carinho pelo Facebook. Um pouquinho. Tem o Facebook, tem o Instagram e tem aquele pássaro que está preso na terra agora, de capzinho, igual o brigadeiro e bigode. Ó, que bonitinho. Que é o nosso Twitter. Todas as redes sociais você acha a gente por qual usuário mesmo? Thaís. Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil. Se você ainda não segue, se você tá conhecendo a gente agora, começa a seguir, começa a trocar essa ideia com a gente por lá, que a gente gosta bastante. Temos também uma rede social nova. É verdade! Que estamos nos aventurando agora por conta das lives, essas lives aí de assistir episódios juntos. Sim. Rede essa que é o Twitch, cara, que é essa rede que ela nasceu aí pra transmissão de jogos, mas hoje já tem transmissão de pessoas batendo papo, gravando podcasts, editando coisas, fazendo crafting, tem várias coisas. Sim. Você acha a gente no Twitch por qual endereço mesmo, Thaís? twitch.tv/Dr. Who Brasil. Só começar a seguir a gente lá, ativa o sininho lá, ativa todas as notificações, porque na hora que entrar uma live, você é notificado e você começa a assistir a gente e bater papo com a gente ao vivo. Lembrando que essa semana já tem live e já tem pra outra semana também. Tempos de quarentena, vai ter mais live. Então o Twitch é sim o nosso canal oficial de lives a partir de agora. Sim, cara. Uma outra coisa que você faz também aí, que a gente tá falando de assinar, vai lá, assina no Twitch e tudo mais, assine os nossos feeds, cara. Assine aonde você quer escutar, porque na hora que sai podcast, na hora que sai da BRCast, ele chega pra você quentinho na hora, independente de qual feed você escolher. Você pode pegar o RSS, jogar no seu agregador de preferência ali no player que você gostar mais, você pode usar o Google Podcast, você pode usar o iTunes e você pode usar também o Spotify, entre vários outros programas e vários outros agregadores. Mas o legal do Spotify é que você pode escutar, você segue lá e começa a escutar, e você pode compartilhar ele nas suas redes sociais, você pode compartilhar ele no seu Instagram, ali nos seus stories. É muito facinho de compartilhar no Sim, story, cara, gente. compartilha pra você fazer
a série clássica e do DWRcast chegar a mais lugares, cara. Com Espalhe certeza. a palavra do DWRcast, porque aí a gente cresce juntos e, como você gosta de falar, crescer junto é sempre muito mais legal. É certo? muito melhor, né, gente? Maravilha. Hoje, a gente tá gravando aí no começo da semana. Esse podcast está saindo para vocês na quarta-feira, caso você esteja ouvindo aí no dia do lançamento. A gente tem mais um podcast para essa semana aí. Vamos ver como a gente vai fazer por conta de todo esse lance da live. Pois é. Mas a gente sabe aí que o nosso próximo encontro, em tese, seria já o próximo arco do Terceiro Doutor. Mas talvez Olha lá, eu e a Thaís olha lá. peguemos um leve desvio. Mas ainda é para falar do Um terceiro... detourzinho. Mas ainda é para falar de um Terceiro Doutor. Pois é. Então eu vou deixar esse mistério aqui. Spoilers! Vou deixar esse mistériozinho aqui pra você, pra no próximo da BRCast você descobrir exatamente do que a gente tá falando, certo? Exatamente. Maravilha, foi ótimo revisar esse arcão com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companheiros do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Ajute. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.